Eu sei que a gente morre de medo do Boulos. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai cair na mão de um maluco como esse, populista. A gente não é otário. A esquerda tá preocupada em ensinar todes. Tipo, o cara não sabe nem ler nem escrever. Sério mesmo, assim, esse é o meu ponto. Me dá uma angústia, sabe? Nossas crianças têm que ser a primeira do mundo e comer picanha. Eu sou mulher, mãe e de direita. Isso não é aceitável. Isso não me torna mais mulher. Isso não me torna mais mãe. Isso me descaracteriza. Eu viro um monstro. Político tem que ser cobrado. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje, o primeiro episódio dessa série política, falando com os candidatos à prefeitura da maior cidade da América Latina. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo Marina Helena. Salve, salve, tudo bem? Salve, salve, Carlos. É um prazer estar aqui com você e com todos que nos acompanham. Pô, eu que agradeço. Primeiramente, parabéns por conseguir se candidatar, né? Pô, sabemos a dificuldade que é. E agora tem um trabalho grande pela frente, né? O trabalho só está começando. Convencer essa galera de que as ideias podem funcionar, né? As ideias econômicas. Sim. Tenho aqui, você tem 43 anos, economista, foi diretora de desestatização do Ministério da Economia do governo Bolsonaro, braço direito do Paulo Guedes. O que mais que a gente pode dizer? Sou mãe 2 vezes de uma menina linda e agora de um recém-nascido, o Theo de 4 meses, que no fundo, Carlos, eu digo que são a minha maior inspiração para estar na política, porque a gente vai falar mais um pouco da minha trajetória, mas nada veio fácil. E eu realmente estou muito preocupada com o caminho da nossa cidade, do nosso país, então por isso que eu me dedico tanto nesses últimos 5 anos a mudar essa realidade. Eu acho que esses são os meus... Economista, trabalhei durante 14 anos no setor privado, tenho 20 anos de experiência com políticas públicas, seja no setor privado, no governo federal. Sim. E também no terceiro setor, também trabalhei em organizações para trazer boas políticas públicas, boas propostas em diversas áreas. Então é isso. E agora entrei na política porque não consigo ver pessoas que me representam, sabe? Genuinamente foi isso. Então eu tô agora como candidata agora já sou candidata, né? Depois oficialmente. Da nossa convenção, a prefeitura da maior cidade da América Latina, porque realmente eu acredito que a gente tem as melhores propostas para nossa cidade. Legal, vamos voltar lá no início. Acho que é importante, né, para quem não te conhece ainda a fundo, entender a sua origem, de onde você veio, né? Como foi um pouco da sua infância, se já tinha um pouco dessa veia de organização lá. Sim. No início, como que foi? Você veio do São Luís? Desde sempre. Eu nasci em Brasília, mas com 3 anos eu fui para São Luís do Maranhão. Então, eu passei toda a minha infância em São Luís do Maranhão. Eu fui com a minha mãe, meus pais eram separados. E eu vivi uma realidade muito simples, né? Eu vivi num subúrbio em São Luís, depois disso numa praia de pescadores. Ajudei a criar meus 3 irmãos maternos desde muito cedo. Trabalho desde muito cedo, com 10 anos. A minha vizinha da frente era revendedora da Natura e eu ajudava ela, ia de casa em casa para ganhar, né, alguns produtos. Sim. E ganhar um dinheirinho para ajudar. Sempre fiz isso, sempre ralei demais. Ajudava muito a minha mãe, então saí com 13 anos de lá, mas eu já levava todos os meus irmãos de ônibus para a escola, levava e trazia. E era assim, 9, 5, 3, sabe? Então, fazia comida, cuidava de tudo. Sei o que é essa realidade. E com 13 anos eu acabei sofrendo um abuso e eu fugi de casa. Só que eu tinha para onde ir, porque meu pai morava em Brasília, eu fui para casa dele. E lá eu tive a oportunidade de estudar, né? Eu sempre fui CDF, mesmo no Maranhão, mas a escola infelizmente, não se comparava, né? Então eu lembro, nunca vou esquecer isso. A minha primeira nota como uma nerd foi um 5 em Brasília. Eu descobri que eu tinha que ralar muito mais. Fiz isso, acabei entrando na universidade lá de economia, fiz o curso, fui para o mestrado. E aí, quando terminou o mestrado, eu vim para São Paulo para trabalhar. E aí trabalhei, São Paulo me deu tudo, assim. Eu tô aqui há 20 anos
E eu cheguei exatamente para ganhar dinheiro, ralar, conquistar meus sonhos. Acabei alterando a minha vida, a da minha família também, trouxe os meus 3 irmãos maternos para morar Que comigo, legal. mais recentemente a minha mãe, tá todo mundo bem, graças a Deus. E é isso, casei, tô com meu marido já há 14 anos agora, que é meu melhor amigo também. Legal. E tive meus filhos, e desde o nascimento da Luna, uma coisa mudou em mim, sabe, Carlos? Eu vi que eu tinha alcançado muito mais do que um dia eu sonhei, mas eu não queria. Primeiro, uma sensação grande de que a minha filha não ia passar pelo que eu passei, mas que essa é a sensação no Brasil inteiro. E que ela não podia viver nessa bolha, né? Não é meu. Eu continuo indo para São Luís, aqui mesmo em São Paulo a gente tem contato com todas as realidades. E então uma angústia muito grande desse país que não saiu do lugar. A minha realidade mudou muito, mas a das pessoas ficou parada no tempo. E como economista, tendo estudado a realidade de um monte de coisa que deu certo, a minha vida inteira foi uma busca incessante. Por que países dão certo, por que países dão errados, por que alguns vão bem, outros fracassam. Foi sempre tentar entender isso. E consigo ver por que o Brasil dá tão errado. Então, e aí foi quando eu recebi o convite do Guedes para ir para Brasília e comecei essa trajetória. Antes do Guedes, eu quero entender o que te levou ao mercado financeiro e o que exatamente você fazia. Você participou do Itaú, Bradesco. Sim. Quais foram eu fui economista em diversas instituições. Uhum. Primeiro, quando eu fui fazer economia, o que mais assim, a grande pergunta que eu queria responder é por que a desigualdade é tamanha e por que alguns países, pessoas, empresas dão certo e outros não. Era uma pergunta genuína, né? De alguém que viveu no Maranhão e depois em Brasília. Porque, cara, do Maranhão para Brasília, Brasília é uma terra da fantasia, entendeu? É inacreditável que eles roubam dos nossos impostos, aqui de São Paulo principalmente. Então é uma terra de fato da fantasia. Comparado com o Maranhão, que é o estado mais pobre hoje do Brasil, eram 2 mundos, né? 2 realidades. Minha família também eram 2 realidades muito diferentes. Então, e aí eu acabei aprendendo que não era uma questão de desigualdade, mas sim de pobreza, né? E o nosso problema como país é que a gente, infelizmente, nós somos pobres. Nós tínhamos que melhorar muito. Isso que leva ao crescimento, à liberdade e várias outras coisas. Mas isso eu fui descobrindo ao longo do caminho. E quando eu vim para São Paulo, eu comecei no mercado financeiro como economista, estudando diversos países para escolher aqueles que eram as melhores opções de investimento. E, infelizmente, eu era aquela chata que sempre constatava que era melhor investir em qualquer outro lugar e não no nosso país. Isso me doía muito. Por quê? Porque só para te dar um parâmetro, a renda média de nós todos aqui, de todos os brasileiros, cresceu por pessoa cerca de 30% nas minhas 4 décadas de vida, nos últimos 40 anos. O resto do mundo, 130%. A gente só ficou 100% fazendo. A gente só deixou de dobrar a renda mais um pouco. Sim. Então, assim, foi uma oportunidade perdida de gerações. Isso é muito, muito triste. E ao longo do meu processo, o que eu vi no mercado foi isso. Foram vários países que conseguiram sair de uma situação de pobreza e ultrapassar a gente, sabe? Dobrar em relação à nossa renda. Então, eu vi muitos países enriquecendo e a gente ficando para trás. Então, eu entendia isso muito bem. Então, basicamente, o que eu fazia era essa comparação de onde investir e chegar, na maior parte das vezes, a essa conclusão de que tinham opções melhores do que o nosso país. Tanto na Bozano quanto no Itaú? No Itaú foi isso, no mercado internacional, no Bradesco, na Bozano. Você fazia essa análise, então, internacional. Análise, comparação. Eu tive o prazer, né, o privilégio de conseguir estudar a fundo mais de uma dezena de países e entender muito bem por que dava certo e por que aqui estava dando errado. E entender, no fundo, quais são os nossos principais problemas, né? E por que isso chamou a atenção do Paulo Guedes? Você já tinha algum conhecimento? O Paulo me convidou para trabalhar, inclusive na Bozano, grávida de 3 meses. Olha que loucura, gente. Eu fiz algumas entrevistas, tinha um time com quem eu já tinha trabalhado antes, na Quest ainda, que foi para o Itaú e que acabou montando uma asset, que acabou juntando com a do Paulo. E eu tive uma hemorragia assim que eu me descobri grávida da minha primeira filha, e eu fiquei 1 mês e meio de cama, totalmente de cama. Quando eu voltei para trabalhar, tinha literalmente uma pessoa trabalhando no meu lugar. Enfim, e aí eu pedi para sair,
porque não fazia sentido. E aí foi nisso que eu recebi esse convite inusitado, com 3 meses de gravidez. Esse time com quem eu já tinha trabalhado estava montando esse novo negócio em parceria, e aí ele me entrevistou e a gente teve uma identificação muito grande da forma de pensamento, e sempre, desde então, virou um grande amigo e um mentor. Saiu do mercado financeiro e foi entender a fundo como que funciona. Na Como prática. funcionam as coisas em Brasília. É isso. Qual foi o choque? Gigantesco. É bizarro. Cada gaveta que eu abri, era isso, assim, cada gaveta. Eu lembro que eu cheguei pro secretário, na época que era o Salim Matar, e eu falei, Salim, aqui tem que ter uma renovação, cara, porque a gente precisa de sempre alguém com a capacidade de abrir a gaveta e gritar, e não se... Porque depois é tanto absurdo, mas tanto absurdo, Carlos, que você começa a ficar, tudo bem, entendeu? É que nem o médico, que eu acho que a primeira vez que abre alguém, né, é uma sensação, e depois com o tempo, né, que você banaliza aquilo ali. Dá uns e eu exemplos dizia aí de isso. absurdos pra galera Cara, entender. para início de conversa, a gente não sabia quantas empresas o governo federal tinha participação, então a gente descobriu que havia participação em quase 700 empresas. E não tinha isso mapeado. E é óbvio, e essas empresas a gente indicava conselheiro, dirigente, ou seja, alguém ali estava indicando. Mas isso vem de longa data, né? Longuíssima data. A gente demorou 1 ano para fazer a contabilidade e tudo. A mesma coisa a gente cuidava também, por exemplo, dos terrenos, né, do governo federal, todos os prédios, todos os imóveis. Sim, tudo. E nos 4 anos que a gente ficou lá, a gente não conseguiu levantar tudo, entendeu? É esse nível, assim, não tipo sabe o que tem. Coisa e nem sabe o que tem. É lógico que alguém sabe e que está sendo usado. Todos esses lugares estão sendo usados, alguém sabe disso, esses nomes estão sendo indicados. Está na mão de alguém, gente, mas não tem transparência. Mas estando no Ministério da Economia, não tinha ao certo o que temos aqui. Não, tem o que, uma que é bem outra... patrimonial nisso aqui? Pô, não sabemos. Não sabemos. Nossa. E outra coisa, por exemplo, uma das estatais, a gente obviamente alterou os dirigentes dessas empresas todas, porque a gente entrou e, tirando o governo Temer, o que a gente tinha visto antes era o Petrolão, Mensalão, então trocamos, né, a maior parte dos dirigentes, dos administradores, dos conselheiros. E eu lembro que teve uma mudança grande de um conselho de uma das empresas, que era faca na caveira, assim, e que chegou lá para mudar, e um dos conselheiros de administração botou uma arma na mesa. Quero ver quem vai me fazer assinar essa ata. E a gente teve que, enfim, chamar as forças de segurança, foi todo um processo, mas é nesse nível, entendeu? É nesse nível. Nível de gangster, né? Não, é nível de máfia mesmo. A coisa o buraco é muito, 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 muito mais embaixo do que eu imaginava. E olha que eu tô acostumada a estudar Brasília, eu entendi ali, né? É por isso que eu falo que eu fui meio, como é que eu vou falar? Inocente, achando que o nosso problema era economia. Sabe? Eu fui para Brasília um pouco inocente. Sim. Eu achei que a gente fazia más escolhas econômicas e por isso que a gente era um país subdesenvolvido. E eu voltei entendendo que é uma questão muito pior. É uma questão, de fato, de que a gente está lidando com crime. De dominação, de poder. De dominação, os donos do poder, tudo dominado mesmo, sabe? Eu voltei com uma questão institucional, uma visão muito mais clara de qual é o problema. E foi isso que acabou me levando para a política, porque eu falei, não é possível. Não é possível. Eu não quero ter, não dá para ter esse tipo de diálogo, entendeu? Não dá para ter o tipo de diálogo que se tem em Brasília se a gente quer ser, de fato, se eu realmente quero construir um país melhor para os meus filhos e para todos nós. Eu tive um pouco dessa visão fazendo campanha política. E é nojento, assim, você participando, você vendo a fundo o que se faz, né, para atacar ou para usar argumentos, é nojento, isso antes de ser eleito, né? Então, diferente de você, eu falei, eu não quero mais esse negócio de me envolver com política. Apesar de, ser super importante, mas eu não tenho essa coragem de você de, não, vai lá, vê que é uma merda, vamos tentar resolver essa merda. Tipo... Esse é o mal de Marina, como diz o meu marido. Eu não consigo ver nada errado. Acho que é um problema do signo, gente. Alguém aqui tem virginiano. Exato. Quem tem virginiano na família sabe. Eu estava aqui já organizando seu livro, botando direitinho. É um problema grave. Eu não consigo ver nada fora de ordem que eu quero colocar na ordem. Metódica.
Metódica e é um pouco disso. Eu acabei parando na economia, mas a vida inteira eu sei que eu fosse ser advogada, porque eu não conseguia ver uma injustiça, sabe? Então tem um pouco desse lado, justiça, assim, sabe? De querer fazer a justiça, quer colocar ordem nas coisas, sempre foi assim. Você acha que esse discurso que você tem de passar um pente fino numa cidade como São Paulo, que também todos esses problemas que tem lá em Brasília, eu acredito que deva ter aqui também, se bobear até pior. Sim. Não é um pouco de inocência também de vamos passar um pente fino nisso aqui? Carlos, não. Exatamente pelo trabalho que eu fiz em Brasília. O que eram as estatais antes do governo Temer e Bolsonaro? Era um bolsão de corrupção e ineficiência. E de gastos absurdos com o nosso dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo só, tá? Uma única refinaria da Petrobras, Abreu e Lima, 19 bilhões de dólares. Se você coloca no câmbio atual, é mais do que um orçamento de um ano inteiro em São Paulo. Foi 8 vezes sobrefaturada. A gente está falando de quantos bilhões? Ela custou, sei lá, 120 bilhões, se a gente for colocar o câmbio atual, mais ou menos, 110 bilhões e 8 vezes superfaturada. Então a gente está falando de uma ordem de magnitude que, sabe, o ser humano tradicional ele não consegue ver. Sim. 80 bilhões, o que é isso? Né? É tipo meio bolsa anual do Bolsa Família inteiro, que foi para quem? Então, os escândalos de corrupção, eles são uma pontinha do iceberg. O que a gente está falando, gente, é tipo um meio Bolsa Família anual do Brasil inteiro, que foi pro bolso de empreiteira corrupta. É isso! Entendeu? Não tô falando da propina, não. Eu tô dizendo da conta da ineficiência. Daquele, por exemplo, o outro, Comperj, que hoje em dia é sucata. Angra 3, sucata. Gente, são dezenas de bilhões. A pessoa não consegue nem entender o que é bilhão, porque é tão grande, é tanta criança atendida, é tanto saneamento, é tanta consulta, é tanto tudo, que é difícil da gente explicar o que esse conceito significa. Sim. Mas essa dinheirama foi aí pro bolso do monte de empreiteira corrupta. Então, assim... Não só empreiteira, né? Não só empreiteira. Acabou financiando os partidos e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que, cara, virou sucata. Ou seja, você comprou lá, sei lá, você comprou um monte de aço, você comprou um monte de cimento, você financiou inúmeros, né, agentes do nosso país. Que a corrupção e o que foi pro partido, o que foi não sei o quê, é como se fosse uma agulha num palheiro de recurso público que podia ter feito tanto bem. Sim. Entendeu? Ou podia ter ficado melhor ainda no nosso bolso para que a pessoa pudesse decidir no que gastar. Foi levado e foi literalmente jogado num ralo absurdo de interesse. Então, aí o que aconteceu? A gente entrou e botou ordem. Literalmente, as indicações foram técnicas, com pessoas honestas e competentes. O que aconteceu? As empresas que davam prejuízo passaram a dar centenas de bilhões de lucro, que se transformaram em política pública, ajudou muito na época da pandemia, por isso que a gente saiu com uma dívida menor e conseguiu atender a população. Um dos motivos foi por conta das empresas, dessa governança melhor. Eram empresas que tinham dívida maior do que o seu ativo. Nós, brasileiros, a gente pagava prejuízo de empresa, ainda tinha uma dívida para pagar dessas empresas. Passou a ter um super ativo, ou seja, a gente passou a ser, vamos dizer assim, dono, porque não é a gente que é dono, né? Mas vamos fazer de conta, de uma coisa que é valiosa, que trazia lucro, além dos desinvestimentos que foram feitos de um monte de setor que foi dinamizado, assim, que começou a ter vida própria e crescer nesse país. Então, assim, o trabalho que foi feito lá não foi ingênuo. Mas desse período, qual que você colocaria ou classificaria como seu grande case? Assim, isso aqui... Foi tanta coisa, Carlos. Cita uns 3, assim, pra galera entender. Por exemplo, só para ter uma ideia, a gente fez mais de 250 bilhões de desestatizações e desinvestimentos. Eu acho isso o principal, porque dali a gente tirou o estado do cangote. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, tá? Vale do Rio Doce não foi privatizada anteriormente. Foi privatizada no Guedes. Por quê? Porque BNDES, fundo de pensão, todo mundo tinha participação. Então, no final das contas,
o governo detinha a maior parte do controle da empresa e colocava lá quem bem entendesse, como aconteceu com a Dilma quando mudou o presidente. E agora o Lula tentou fazer a mesma coisa, enfiar o manteiga goela abaixo e não conseguiu. Então, eu vejo que isso foi muito importante, sabe? A resistência que está acontecendo agora. Pô, o caso de Eletrobras, também eu cito. Porque imagina hoje, Furnas, tudo aquilo lá que aconteceu, a gente viu todo o desmando do governo da Dilma. Primeiro o que aconteceu com a conta de luz de todo mundo, a bagunça que foi, acabou com o setor elétrico, fora os escândalos todos de corrupção e tudo que a gente viu. Imagina uma empresa como essa agora nas mãos do PT de volta. Então, eu acho que esses são alguns cases, sabe? Que de fato foram a privatização, né? Ou o desinvestimento. Eu consegui, de fato, vender aquelas ações até ter a minoria. Esses são alguns que eu acho que são os melhores, porque deixa de ter o controle gigantão estatal de fazer aqueles absurdos de corrupção que a gente viu. Mas, fora isso, teve uma parte de governança importante, que é por isso que essas empresas ainda não estão... A gente não está vendo os escândalos de corrupção que a gente viu no passado. Está mais difícil. Por quê? Porque você mudou completamente o corpo ali e até o corpo técnico criou mecanismos de blindagem. É óbvio que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a gente sabe como o governo é poderoso. Por exemplo, o governo ameaça a Vale, com impostos, com um monte de coisa. Então, está conseguindo aos pouquinhos pela beirada, né? E indicando mais ali. A mesma coisa com a Eletrobras. Agora eles estão batendo lá de que precisa ter mais conselheiro. Não tem mais aquela participação, não deveria ter. Ninguém com mais de 10%, né, de poder de voto, mas eles estão brigando para ter. Por quê? Porque o governo consegue fazer muita maldade com as empresas que não obedecem, infelizmente. Então, assim, foi toda uma mudança que eu acho que faz com que a gente ainda não esteja no fundo do poço aqui no Brasil, porque talvez as pessoas não tenham muita noção disso, mas o que me fez ir para Brasília e aceitar o convite foi porque eu vi que a maior crise de todos os tempos que o Brasil sofreu, que foi aquela da Dilma, em que a gente teve 7 milhões a mais de desempregados, até hoje a gente tem uma renda mais baixa do que lá. Até hoje a gente está pagando essa conta. Até hoje, nós, brasileiros, estamos pagando a conta da crise do governo Dilma. Até hoje, é uma coisa bizarra. E como que ela aconteceu? Via estatais. Foi o principal ponto ali, foi via estatais. A gente anunciou, por exemplo, a Petrobras anunciou o maior investimento do mundo das petroleiras e se transformou a empresa mais endividada do mundo. É esse nível de coisa que fez com que a gente sofresse tanto, por isso que o câmbio foi para a lua, por isso que o juro... agora a gente está vendo isso outra vez, né? Mas... então isso tudo foi via estatais e agora a gente só não está numa situação ainda pior por esse trabalho que foi feito, que está sendo desfeito, mas eles não estão conseguindo fazer aquele absurdo que fizeram anteriormente por conta dessas regras que a gente criou. Legal. E dentro desse período, em Brasília, você deve ter visto o lado bom também, né? Nem todo mundo é corrupto, nem todo mundo é malvado. Quem que te inspirou lá? Quem que te inspira? Quais são os seus políticos admiráveis? Assim, o meu trabalho lá dentro foi um trabalho muito técnico. Então, eu tive um contato muito grande com o Ministério da Economia, que geram 6 ministérios. Então, eu não posso deixar de citar o trabalho que foi feito pelo Paulo Guedes, né, para aquele time que estava ali, o próprio Roberto Campos, à frente do Banco Central, que está fazendo um trabalho excelente. Vários, hoje o Carlos da Costa, que é quem está comandando o meu plano de governo, que era o secretário de produtividade. Então, eu acho que ali eu tive menos contato na política. A política eu comecei a ter mais saindo, né? E entrando aí já dentro do Partido Novo, e aí na minha corrida a deputada, e agora nessa corrida à prefeitura. Então, em Brasília, foram contatos ruins, que me levaram até a política. Eu gosto de citar, uma das coisas que foram decisivas para eu entrar na política foi uma apresentação que eu fiz com 40 parlamentares da base aliada, para explicar o projeto de Eletrobras, e ninguém perguntou nada sobre a empresa, o que ia acontecer com a conta de luz de todos os brasileiros. Era só pedidos de cargos em estatais, dos terrenos, eram todos pedidos mesmo assim, sabe? Tudo bem, às vezes é por conta da região, da pessoa, não estou dizendo que é tudo, né, maldade, às vezes é
talvez, mas, assim, muito direcionado. E um projeto tão importante para todos os brasileiros, ninguém tá nem aí, nem para saber do que se trata, né? Então, ficou muito claro esse tomar lá da cá, como é que ele funciona. Às vezes até por pedidos que não necessariamente não são republicanos, mas de qualquer maneira tinha um projeto muito importante sendo votado em que ninguém estava nem aí, só estava querendo saber o que ia ganhar com isso. Então aquilo ali me levou para a política, porque eu falei, não é possível, gente, as decisões que são tomadas são decisões importantes demais, né, para termos pessoas tão pouco qualificadas que não conseguem nem entender o impacto de um projeto como esse, que não estão nem interessadas em entender. Então, aquilo para mim foi muito... Então, assim, ali eu tive... O contato que eu tive foi um contato mais com o Congresso, porque a gente precisava defender essas privatizações, foi muito difícil. O contato com o Judiciário foi muito complicado, lembrando que até setembro daquele ano, a gente ficou tentando não reverter as vendas que tiveram das subsidiárias da Eletrobras, da Petrobras, então tudo que foi feito no governo Temer, a gente ficou brigando para que não fosse revertido. Olha a insegurança jurídica do nosso país, né? Que foi o que o Lula tentou fazer agora, reverter tudo que foi feito no governo Bolsonaro. Então, um bom período foi tentando defender essas coisas para a gente não regredir. Não foi andando para frente, foi evitando que a gente andasse para trás, sabe? Eu diria que Brasília foi muito isso, assim. Foi evitar que a gente não andasse para trás. É impressionante. O Bolsonaro não te inspira? Cara, o Bolsonaro, hoje, com benefício da perspectiva, muito mais até do que talvez eu tivesse me dado conta naquele momento. Hoje eu consigo ter uma visão muito maior do que ele foi de líder da direita, né, de trazer inúmeros valores, que talvez fosse um pouco isso, como eu fui como economista muito técnica, isso me deixou muito mais claro depois da minha volta de lá, talvez. O que eu vi, sinceramente, do presidente em relação ao Ministério da Economia foi que, de fato, ele deixou o Guedes trabalhar. Em diversos momentos muito cruciais, ele bancava. Né? Então, por exemplo, dentro das estatais, na questão da gente conseguir apontar nomes de pessoas de fato técnicas e os melhores qualificados para ocupar aquelas posições. Imagina, eram milhares de nomes. Ele podia ter escolhido, né, de acordo com critérios políticos. E ele, ali, pelo menos no período que eu fiquei, ele de fato bancou, né, os nomes e, enfim, e o que foi decidido ali. Então eu vi que ele dava esse apoio para o ministro na hora que o bicho pegava. Mas é meio bizarro, né? Pensar que o Bolsonaro tinha a máquina na mão e não conseguiu se reeleger, né? Acho que tem uma falha bem grande ali de oratória, de atitudes, opiniões muito divergentes entre os próprios aliados ali, o chamado Ministério Técnico que muita gente imaginava, e daqui a pouco você começa a ver, peraí, esse cara era o técnico, e aí... Começou a mudar tudo. Qual que você avalia como o grande erro ali dessa gestão? É tão difícil ser engenheiro de obra feita, né? Eu acho que na hora que a gente está no olho do furacão é tudo tão mais complicado. Mas, assim, sinceramente, eu acho que teve uma forma ruim de lidar com a questão da pandemia. Se eu tivesse que dizer, eu acho que esse foi o principal problema. Né? Foi um momento muito difícil para todos. Né? Ainda que hoje em dia fique claro que a economia a gente vê depois, que todas aquelas medidas absurdas e a forma como foi feito no mundo inteiro, acho que está cada vez mais claro que isso foi muito utilizado. Sim. Né? E que a gente está pagando essa conta até hoje, que de fato que você teve um crescimento do autoritarismo no mundo inteiro de uma maneira absurda, né, utilizando aquilo muitas vezes como pretexto. Então acho que muitos dos fatores talvez que tenham guiado talvez parte do que foi feito ali tem um ponto. Sim. Né? Não é, mas faltou sensibilidade. Faltou sensibilidade. No momento em que as pessoas estavam passando por, né, perdendo pessoas, enfim. Legal. Qual que é a sua principal meta agora em São Paulo? Meta de governo. Elegemos Marina. Tá lá, metas de Pente fino em todos os contratos. Pente fino em todos os contratos. E eu explico, Carlos, a grande verdade é que hoje São Paulo... eu trabalhei como
diretora de desestatização, então eu entendo muito bem de privatização, concessão, parceria público-privada. Eu sei melhor do que ninguém que não adianta nada você sair de um serviço público e entregar de qualquer jeito para um privado, né? Por quê? Porque aquele prestador de serviço tem os seus interesses. Com então, certeza. se o governo não souber desenhar um bom contrato e fiscalizar, estamos mal. E eu sinto aqui em São Paulo que esse é o grande problema. Nós estamos muito mal em todos os contratos. Ou na maioria deles, mesmo. E todos que eu cheguei a ter, me aprofundar, me saltaram aos olhos. Então, eu estou estudando São Paulo desde o ano passado, e cada gavetinha que eu abro, eu grito, entendeu? Porque é realmente assustador. Bom, a gente sabe aí, pelos jornais, de que a gente tem o PCC comandando empresas de ônibus na nossa cidade, pagos com o nosso imposto. A maioria Sempre das soubemos cooperativas disso, são do... né? A gente sabia disso sempre, mas tá aí. Tá aí. Então, assim, isso E era sem pior antes, né? Ruim com, pior sem, talvez. Cara, eu não acho que o crime organizado... Antes, não dá pra... Pô, não vamos defender crime organizado. Mas, cara, antigamente tinha as combis que faziam as lotações na periferia. Eu venho de periferia. Sim. E eu via como era antes. Você entrava numa Kombi apertada com, 30 pessoas. Na época que eu comecei a trabalhar, a gente andava de Kombi. Tudo bem, mas assim, a população sofria, mas quanto que o crime lucrava? E quanto que ele lucra hoje? Esse é o meu ponto. O crime, ele se organizou. Sim. O nome já diz, organizado. Isso mais organizado que a prefeitura. Talvez a empresa mais organizada do Brasil seja o crime organizado. Talvez seja o setor mais lucrativo do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Mas a gente não pode aceitar. Porque uma vez que você passa a linha e você tá na mão deles, acabou. Sim. Não tem Estado, não tem mais. É a falência um total. Governo paralelo. É um governo paralelo, é a falência total do Estado. E aí, meu amigo, você vai ter que rezar uma cartilha. Tipo assim, é o pacto com o demônio. Eu não quero, não acho que a cidade tem que fazer isso. Em vários setores né? já é assim, né? Exatamente. E olha o Rio. O meu medo é exatamente isso. Ao estudar São Paulo, eu sinto que São Paulo está indo nos passos do Rio, Sim. entendeu? E isso é muito complicado, porque primeiro eu vim para São Paulo em busca de oportunidade, Carlos. A cidade é a cidade da oportunidade, ela me deu tudo que eu tenho. As pessoas vêm aqui empreender, trabalhar, ralar, em busca dos seus sonhos. Cara, nossa economia encolheu 16% nos últimos 10 anos. É uma tristeza isso. A gente tinha 5 mil moradores de rua, hoje são 80 mil moradores de rua. 80 mil. Isso é uma coisa absurda, entendeu? Então, se a gente continuar nessa levada, eu sei que a gente morre de medo do Boulos, né? Todo mundo de São Paulo morre de medo do Boulos. Quem tem cabeça. Quem tem cabeça, quem já é, né? Não é possível. Mas o discurso do Boulos tá vindo forte, hein? Então, mas assim, mais cedo ou mais tarde, a gente vai cair na mão de um maluco como esse, populista, com discurso... Né? Cara, a gente não é otário. O cara pode dizer que ele é o ursinho pimpão, entendeu? Quando você olha lá ele do lado do Hamas, apoiando o Hamas, sabe? Ver do lado de quem tá. É que nem hoje o PT coloca lá um comunicado dizendo que foi um absurdo o que Israel fez ao matar um chefe do terrorismo do Hamas, entendeu? Então, o que adianta? O Boulos, por exemplo, eu vejo as entrevistas todas do Boulos, ele diz, olha, eu vou dobrar a guarda municipal. Só que aí, logo na sequência, ele diz, não, mas a guarda municipal não pode ter fuzil. Gente, acorda, entendeu? Como é que... Ele quer o quê? Pode quintuplicar. Vai estar a guarda sem nada, de canivete? Ótimo para o crime organizado, né? O que é melhor? Um homem bem armado ou 10 com chiclete? Entendeu? Esse é o ponto. Então, claramente, o discurso dele não para em pé. A gente precisa ter neurônio e pensar e olhar direito. Senão, a gente vai ser iludido. É igual o Lula. O Lula fez aquilo lá, fez a barba, adotou um discurso paz e amor, mas tá lá o vice do Lula do lado dos terroristas, dos Houthis, né, na posse do presidente do Irã,
do lado de todos os grupos terroristas, do Hezbollah, do Hamas, tá lá todo o vice-presidente, gente, pelo amor de Deus, entendeu? O que eu quero dizer é assim, não é possível que a gente... Eu entendo o pânico em relação à perspectiva de ser governado por um cara como esse, uma cidade como a nossa. Mas a minha sensação é que a gente está numa degradação tão grande dentro da cidade, a gente está tão dominado, esses contratos estranhos, o pouco serviço prestado vis-à-vis o quanto que eles roubam da gente de impostos, que mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar na mão de um populista assim, entendeu? E aí já é tarde demais, como aconteceu com o Rio de Janeiro, nunca mais conseguiu sair disso. Mas pensando assim, a minha visão estratégica, a visão publicitária, o discurso, né, de prosperidade que o PT adota, que esses como Boulos e Lula adotam, ele vende mais do que o discurso do medo, de que a gente vai, isso vai acontecer. Então assim, eu queria entender de você qual é o seu discurso da prosperidade. Porque assim, o discurso do medo a gente sabe, né? Que pode piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Mas o que a Marina traz de diferenciado com uma proposta de que, pô, isso aqui vai brilhar os olhos, não só da classe média, mas da classe baixa também? Cara, é a realidade. A verdade é que é isso, assim, tipo, o que foi feito, de novo, né? Na minha experiência, o que a gente fez nas estatais? Puta, melhorou. Viraram empresas que dão lucro, que ajudam a população, não teve aquele mar de dinheiro para corrupção, para molhar a mão de um monte de empresa que se infiltrou ali. É isso que eu defendo para São Paulo, entendeu? Eu defendo, de fato, uma cidade passada limpo. Toda passada limpo, que ela volte a ter o seu espírito empreendedor, que ela arranque mais do nosso dinheiro, porque hoje em dia a gente paga de imposto 2,5 vezes a média das outras capitais do Brasil, para a prefeitura, que é uma loucura, é muito dinheiro. Esse dinheiro você poderia usar, investir nos seus filhos, no seu negócio, no seu lazer, ter qualidade de vida, estudar, sei lá, você poderia fazer qualquer coisa. E hoje está indo para onde, né? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque a gente está nos piores índices em termos de saúde, de educação, de segurança, tudo poderia ser muito melhor. Então, o que eu gostaria de fazer? Cara, não falta grana, vamos fazer uma boa gestão. E aí eu gosto de dar os exemplos. Onde o Novo teve chance, a gente mostrou que veio. Hoje a gente tem o governador do segundo maior estado do Brasil, que é Minas Gerais. Não sou eu que digo que ele fez uma boa gestão, foi a população que o reelegeu no primeiro turno. Então o que ele fez? Ele pegou um estado completamente quebrado e colocou todas as contas no lugar, todo mundo tá ganhando direitinho, até a oposição apoiou ele. Por quê? Porque viram que melhorou. No governo anterior, teve prefeito que se matou porque não recebia repasse, não conseguia pagar, né, os seus fornecedores, os servidores públicos. Então ele arrumou tudo, botou a casa em ordem. Prefeitura, a gente tem o prefeito melhor avaliado do Brasil, Carlos. O cara tem 93% de aprovação, 93 em cada 100 pessoas que moram em Joinville aprova o trabalho do prefeito. Por quê? Colocando gente honesta, competente, realmente querendo trabalhar pela cidade. A cidade está um brinco, linda, maravilhosa. Então assim, o que eu gosto de que as pessoas entendam de futuro? Primeiro, a gente não consegue mudar, eu como pessoa, né, ao longo da minha vida, sem reconhecer os nossos problemas. Então, eu vejo que o primeiro ponto que a gente precisa é entender os nossos problemas, os nossos maiores desafios. Por isso que eu falo, um pente fino nos contratos, porque tá tudo errado. A partir disso, o que a gente vai ter? Cara, não precisa ser engenheiro da NASA para ser prefeito de São Paulo. O que você precisa fazer? Você precisa tirar o lixo, garantir que a cidade está bem iluminada, garantir que a poda está sendo feita. Você precisa prestar exames básicos e você ter acesso, sim, à saúde básica, preventiva, que a gente não tem. Não pode ter fila absurda de exame e de tal. Educação. Mas o que eu quero dizer é que é o básico que é feito. Por exemplo, educação. É o município que ensina a criança a ler e escrever. Isso é fundamental, isso é a base principal da educação no nosso país e é o maior gasto da prefeitura. Então, cara, a gente pode fazer tudo isso funcionar, entendeu? Vamos fazer a cidade funcionar. A gente vai voltar na educação e você tem a oportunidade de falar de cada um desses pontos. Mas conta um pouco pra gente o que é o Partido Novo, como que tá o momento do partido. O João Amoedo saiu de lá atirando para todos os lados, falando que a proposta que o partido foi fundado já não era mais. O que é o Partido Novo? Não, eu vejo que o João acabou com as propostas de que o partido foram fundadas. E eu acho que a principal coisa que ele matou dentro do partido foi ser um partido político. Por que eu digo isso? Porque nas últimas eleições municipais, por conta que ele não queria ter um risco
de nenhum candidato que manchasse a chance dele ser presidente do Brasil, Sim. se decidiu que a gente teria candidatos em 50 cidades no Brasil. Sendo que a gente tinha um governador do segundo maior estado com 800 cidades. E lá, em Minas, a gente teve em menos de 10 candidatos. Então, assim, era um medo gigante do partido se expandir. Por quê? Porque existia um projeto de poder de uma pessoa que queria ser presidente da República. Isso, cara, isso matou o Novo. Essa que é a verdade. Quase matou, né? Ele era o errado, então. Sim. E eu vejo que desde que ele, no fundo, ia ser expulso se ele não tivesse saído, né? E quando ele viu que não ia acontecer, ele acabou decidindo sair. Eu acho que a gota d'água foi quando ele declarou. Mas não foi isso que levou aos processos para sua expulsão, eu acho, né? Acho que foram outras decisões como essa, né? Que mataram. Por exemplo, eu fui candidata a deputada, eu viajei o estado inteiro, chegava nas cidades, não tinha ninguém. E já teve. Por quê? Porque você está lá na cidade trabalhando, montando liderança política, querendo lançar candidato a vereador, e aí chega alguém e diz, não, vai ter não. Por quê? Não, porque a gente não pode ter um risco de imagem. Vai todo mundo embora. Que foi o que aconteceu. Carlos, agora na nossa janela partidária, a gente tinha 50 mandatários, vieram 150 a mais. Maioria de pessoas que seriam candidatos do Novo, mas o Novo não decidiu não lançar lá atrás, entendeu? Então, tipo, isso é uma loucura, isso enfim. Então, eu diria que decisões como essa, mas ele chegou ao limite de, no segundo turno das outras eleições, declarar voto no Lula. E o Lula é o contrário de tudo que o Novo representa, tanto que hoje o nosso partido é o principal partido de oposição em números, né? Você pega como é que votam os nossos deputados, eles votam diametralmente oposto ao PT e ao PSOL. Não porque, rixinha. Sou oposição. Porque são maneiras de ver o mundo completamente diferentes. Então não dá para alguém que seja isso, diametralmente oposto, eleger esse cara. Tanto que no nosso estatuto, tá muito claro ali que o Novo não pode fazer coligação com partidos de esquerda e está expressamente dito que não pode fazer coligação com o PT e com o PSOL. Por quê? Porque ideologicamente não faz nenhum sentido. Então, aquele ato pra gente foi um tiro de morte. Mas isso é até a página 2, né? Porque se tiver precisando de apoio em um determinado momento, quem vai apoiar é o fulano de tal do PT. Não vai. A gente não vai. Na hora do vamos ver se precisar. Temos Carlos, o apoio. Primeiro... Mas não tem o discurso de que todo apoio é bem-vindo? Não, mas vamos lá. A gente tem um ponto muito específico. A gente tem, assim, poucos partidos no Brasil não são partidos fisiológicos que fazem o acordo para chegar ao poder. Nós somos um deles, entendeu? Nós somos a antítese do PSOL, porque o PSOL também é ideológico e também não faz coligação com quem esteja do outro campo. O Novo é no outro sentido da direita. A gente não faz esse tipo de coligação, não faz. E a gente vai ter candidato em 600 cidades. E eu falo aí, procurei. Não tem, entendeu? Não tem. Por quê? Porque a gente acredita nos valores que a gente defende, que é o quê? Um Estado eficiente. A gente... Imagina, nós somos o partido do Deltan Dallagnol, que promotor da Lava Jato, um dos cabeças da Lava Jato que botou Lula na cadeia. Como é que a gente vai fazer aliança com o PT? Não tem como. A gente preza tudo que é o contrário do que foi feito, entendeu? Então eu vejo que ali, claramente, e aí o eleitor do Novo, bom, deu um boom na cabeça dele. Disse assim, peraí, eu que ajudei a fundar esse partido, que nasceu depois de todas as aberrações do governo do PT, contra a Dilma, que representava tudo que era o contrário daquilo. De repente a gente quer eleger isso de volta? Então ó, deu pipoco na cabeça de todo mundo, inclusive de todos os filiados. E aí ainda bem que ele foi embora. Entendi. Bom, vamos para as propostas então. Vamos para as propostas. Educação. Acho que é importante falar, vivenciei São Paulo, escola municipal, e vejo, né, uma diferença. Eu estudei na municipal e muito próximo de onde estudava tinha a escola estadual. Já era uma diferença absurda. A estadual muito melhor que a municipal. Pior que não. Não? Lá na Zona Leste, as estaduais eram péssimas e a municipal, principalmente a que eu estava, era uma das escolas que funcionavam. Tinha fanfarra, tinha uma série de atividades que a maioria não tinha, mas eu acho que era muito por conta da diretoria que tinha lá.
eu vejo o quanto ter uma fanfarra, o quanto ter uma atividade esportiva fez uma diferença na minha formação. Assim, qual que é a sua proposta para as pessoas que dependem da escola pública e como mudar essa realidade que hoje já é bem pior? Eu vejo lá, conheço a região ainda e era melhor na minha época do que é agora. Carlos, educação em São Paulo é uma das nossas maiores falhas e um dos maiores motivos do porquê que eu quero ser prefeita. Eu estudo educação desde o meu mestrado, estudei muito, o que funciona, o que não funciona, como é que isso é capaz de mudar de fato a realidade das pessoas. A minha realidade mudou pela educação. E, para mim, não entra na minha cabeça como é que pode, na nossa cidade, o ensino público ser mais caro que o ensino particular e de tão pior qualidade. A gente gasta tanto dinheiro, e eu digo gasta, não investe, porque é gasto. Tanto dinheiro com educação, que hoje, por exemplo, uma creche conveniada ou da prefeitura custa em torno de R$2.000. Uma creche privada, R$1.200. Mensalidade. A mensalidade de um aluno aqui no ensino público, no fundamental, R$1.650. A média do privado, R$1.470. E os resultados privados são infinitamente melhores. Não, o pior é pensar que um presidiário custa mais do que isso. Mas assim, não, tudo bem, mas o que eu quero dizer é que não é falta de recurso, porque tem né, tem algo que custa... Existe. Não, tem algo que custa muito menos e é muito melhor. Entendeu? Então, para mim, é onde é o nosso fracasso pior. Por quê? Porque os nossos índices são... Assim, hoje, só 38% dos alunos, ou seja, menos de 4 em cada 10, aprenderam a ler e escrever, foram alfabetizados no 2º ano do fundamental. Por que isso é importante? Porque no resto do mundo, eles são alfabetizados na pré-escola. A minha filha foi alfabetizada, por exemplo, numa escola particular na pré-escola, tá? No resto do mundo, pré-escola. Todo mundo. Eles vão competir com pessoas que foram alfabetizadas na pré-escola. Tudo bem. Aqui no Brasil, o ideal seria que fosse no 1º ano do fundamental. Não, a gente não tá falando do 1º, a gente tá falando do 2º ano do fundamental. E menos de 4 em cada 10 aprenderam. Por que eu falo nisso? Porque, cara, sem isso você não consegue mais nada. É impossível fazer uma conta se você não aprendeu a ler e escrever. É impossível você aprender qualquer coisa pro resto da sua vida se você não aprendeu a ler e escrever. A alfabetização na idade correta e direito é a coisa mais importante da educação. Se você perguntar, qual que é o mais importante na educação? A alfabetização. Então, assim, no que é o principal, a gente é um dos piores do Brasil. A gente é o 2º maior gasto por aluno e a gente está na pior posição em relação à alfabetização. Cara, é muita grana. Os números são ridículos. São ridículos. O estado que está... não dá. Não vamos falar que pior não fica, porque dá para ficar. Meu ponto mas, é só assim, o seguinte. Como melhorar? Primeira coisa que eu defendo. Dado que o privado é muito melhor e mais barato, vamos pegar as melhores escolas de São Paulo, privadas, e botar para administrar as escolas públicas. As melhores escolas querem administrar escolas públicas? Opa, sim, porque eu já conversei com várias e querem. Qual, por exemplo? Eu não vou falar, porque é que nem falar do Einstein e né, das parcerias na saúde, como já existem. A gente tem o Einstein e o Sírio-Libanês com boas parcerias. Tem umas péssimas também. Mas, tem que ver qual é o interesse da escola. Por isso que eu falo do contrato. Porque a escola pública... Tem aí escândalos também, né, do que a gente já tem. Agora, eu vejo, por exemplo, tem um caso em São Paulo que me chama muita atenção. No meio da Cracolândia, o Liceu Coração de Jesus. Era uma escola dos salesianos, centenária, que estava fechando. E aí, para não fechar, a prefeitura fez uma parceria, hoje ela atende alunos da rede pública. O que aconteceu? Os pais invadiram a prefeitura, porque só vai até a 5ª série, eles pedindo, pelo amor de Deus, para até a 6ª, 7ª, e em pânico de ter que tirar o filho para colocar numa escola de novo da rede pública do que tem hoje. Sim. Então, por que eu tô falando isso? Quem é pai em São Paulo tem pânico de você ter que tirar o seu filho da escola particular para ter que colocar na escola pública. Vamos lá, mas ela custa mais barato. Um dos grandes medos de quem é pai Mas em São o que eu falo? Não vai virar do dia para noite tudo. Mas o que aconteceu nos países que isso deu certo? Ao fazer, por exemplo, uma escola dessa em cada bairro boa, a pública melhora. Porque começa a ter competição. Entendeu? Que foi o que aconteceu. Os países que adotaram esse tipo de modelo, em que você tem essas parcerias, eles não precisaram ter o ensino 100% assim. Eles podem ter 2 em cada 10 escolas. E a pública
melhorou. Por quê? Porque começou a ter uma competição. Você tá ali no bairro, os pais dizem, aquela escola lá é boa. O que acontece hoje? Todos são ruins. Não tem nada para se mirar. De repente, você começa a ter o fomento, entendeu? De que, olha só, o que eles estão fazendo ali, que a gente pode copiar. E aí, começa a se mexer. Outra coisa, remunerar diferente bons professores e bons gestores. E como é que a gente descobre se eles são bons ou não? Pelo rendimento do aluno. Mas óbvio, aquele ali tem uma realidade muito diferente da outra. Não tem problema. O que a gente quer é que todos melhorem. Quem conseguir melhorar, ganha. Então, quem conseguir melhorar a aprendizagem daquele aluno naquela escola, né? A gente vai competir com ela mesma. Tá melhorando? Ganha bônus. Hoje, meritocracia do professor. Meritocracia do professor e do gestor. Porque o que está acontecendo hoje? Os professores estão sobrecarregados. O professor tem medo de apanhar em sala Tem de aula. medo de apanhar e mais. 1 em cada 4 não vão dar aula. Então, o que acontece? Tem lá 4 salas, uma sem aula. Como é que os outros 3 dão aula? Carlos, como é que dão? Um monte de criança que precisa ser absorvida por aquela sala que está fazendo barulho que é impossível. Então, hoje, a forma como que todo mundo ganha igual, que o bom tem que trabalhar por 3, sabe? Não é recompensado, que o bom gestor está ficando maluco com tanta burocracia, não dá conta e não consegue cuidar da aprendizagem do aluno, em que não tem, a prefeitura não olha a aprendizagem, entendeu? Ela não olha, ela quer saber se tem tomada, quantas tomadas tem na cozinha. Tomadas. Mas ela não olha se o aluno está sendo alfabetizado ou não. Eu quero mudar completamente. Gente, tudo vai ser focado na aprendizagem. E quem deu resultado aqui vai ter uma remuneração bacana. Quem não, rua. Vamos abrir processo administrativo e botar na rua quem não está trabalhando. Quem não quer, de fato, mudar a realidade do aluno. Por quê? Porque eu vejo que essa é a grande chance dessa criança mudar de vida. E eu sinto que os pais não se dão conta. Uma coisa que me deixa, assim, que é gravíssima, a gente teve 2 anos das escolas fechadas. Quando elas reabriram, as provas antes e depois mostraram que deu na mesma. Ou seja, tanto faz seu filho está na escola ou não, em termos do que ele aprende. Pode fazer diferença na sua vida porque ele está num lugar e você consegue trabalhar. Mas em termos de mudança da vida dele, nada aconteceu. Ele ir ou não para a escola dá na mesma. Você já pensou, Carlos, que fracasso é esse? Esse é o nosso fracasso atual. Então, assim, a gente precisa melhorar. Então, o que eu quero trazer? Competição entre as escolas. Como? Remunerando diferente aqueles professores e diretores da rede pública que derem resultado e trazendo a administração das melhores escolas privadas para algumas escolas públicas para que tenha essa competição. Então vamos ter competição, qual competição, a metodologia competição. De avaliação disso? Resultado do aluno. No Enem ou não? Não, a gente vai ter provas trimestrais. Mas quem vai aplicar a prova? A prefeitura. Como, aliás, você sabia que hoje São Paulo não participa das provas anuais que o resto do nosso estado praticamente inteiro faz? Por quê? Porque todo estado está preocupado na aprendizagem. Então, todo mundo faz prova para mostrar que está melhorando. Por quê? Porque você pode cobrar, você pode dizer o seguinte, olha, a gente é o pior do estado, vamos melhorar? São Paulo não faz, porque ele não quer mostrar que ele é o pior do estado e ele não quer ter cobrança para melhorar. Sim, mas se você bonificar quem oferece um melhor ensino, se você colocar essas próprias pessoas para aplicar essa prova, a tendência é que essa avaliação seja... Não, você pode fazer boas avaliações, como você faz do Enem e de outras que são organizadas, você tem fiscais, você tem um monte de... Não, você pode fazer da maneira correta. Por exemplo, o Estado faz provas anuais, prefeituras aderiram a isso, que é o Saresp, que são provas anuais para medir a aprendizagem dos alunos. A gente decidiu não participar. Nossa capital não faz. Por quê? Porque ela não quer mostrar o seu fracasso. Sim. E a gente só consegue melhorar se a gente sabe quais são os nossos problemas. A grande verdade é que hoje a prefeitura não está interessada em nada, em saber que temos um problema grave de aprendizagem, o que fazer com ele. E assim, é importante saber quais são as piores. Por quê? Porque você precisa ajudar. Sim. Qual que é o problema ali? Às vezes é porque tem professor que não vai, às vezes é porque a zona é muito violência, e a gente precisa colocar mais guardas municipais ali para fazer a ronda, né? Não pode permitir, às vezes você tem um problema de violência dentro da escola e você precisa não permitir que o professor sofra com aquela violência. Então, assim, a gente precisa saber o que está acontecendo, mas é impossível saber o que está acontecendo se você... fecha os olhos, que é o que acontece hoje. Hoje a prefeitura fecha os olhos, diz que aumentou o salário de todo mundo, faz tudo para todo mundo, não está preocupado com o aluno. A minha preocupação 100% é com o aluno. E o que a gente vai fazer? Exatamente assim, vamos remunerar melhor aqueles que de fato mudam a vida do aluno. E aí vão mudar a vida do aluno. Tem algum plano de atividades extras? Sem dúvida. Musical? Tudo. Música, esporte.
instrumento musical, esporte, tudo isso dá um senso, melhora tudo, melhora o rendimento em tudo, Com você certeza. leva para a vida. Sim. Então, artes e esportes vai ter. Agora, a gente quer também parcerias público-privadas, porque também a gente não tem recurso para tudo. Então, eu vejo que a prefeitura pode ajudar nisso. E outra coisa, que é um grande problema hoje no setor público, que quem está ouvindo a gente aqui sabe, é muito difícil botar um servidor público, mandar embora, se ele faltar, ou se ele não estiver trabalhando, ou se ele estiver atrapalhando. Então, por que eu falo muito das parcerias e dos bons contratos? Porque na parceria, se o cara não estiver fazendo, rua. Essa é a beleza de terceirizar certas coisas. É você poder mandar embora se não prestar um bom serviço. Agora, não é do jeito que a nossa prefeitura, infelizmente, faz hoje. Que ela tem várias dessas parcerias e vários contratos terceirizados, mas não está nem aí, não fiscaliza, são com os amigos, são com os mesmos que estão aí desde sempre e prestam péssimo serviço. Então, caro com serviço ruim. Caro com serviço ruim. Então, a gente precisa mudar isso. Como é que a gente faz isso? Vamos transparência radical. A gente vai abrir todos os contratos e botar tudo no ventilador. Toda a população vai saber. Cara, eu quero que você tenha aqui, ó, o aplicativo da prefeitura. Igualzinho a sua conta. Uhum. R$1 foi para quem? Opa, empresa tal. Aí ele vai ter lá, investigada pelo Ministério Público, parará, parará, parará. Porque você começa a pressionar. E aí é muito mais fácil de você romper contratos. Porque eu te pergunto, quais contratos que já foram rompidos nessa cidade com essa porcaria de serviço que a gente tem? Não são. Por quê? Porque ninguém nem sabe, ninguém fiscaliza. Então a gente vai botar tudo, transparência radical. Cada realzinho que sair da conta da prefeitura, a população vai saber para onde está indo. Tudo a população vai saber sobre está indo. E aí vai estar lá linkado todas as matérias que dizem que aquilo está. Todos os pareceres do Ministério Público, todos os pareceres do Tribunal de Contas em relação àquela empresa, para dar vergonha. Entendeu? Porque essas empresas que estão sendo, que já foram, por exemplo, empresas que têm parceria aqui com a prefeitura e que não entram em outros estados porque foram acusadas de corrupção. Pô, não pode entrar no edital da prefeitura. Não pode. Então como é que a gente corta? Botando literalmente a merda no ventilador. É isso que eu quero fazer, transparência radical. Ninguém faz nada sozinho, Carlos. São Paulo é grande demais. Sim. Então, assim, por isso que eu quero ter 32 subprefeitos que sejam... Bom, outra coisa, coordenadoria de educação. Cada subprefeitura tem um coordenador regional, né? Então, assim... Mas esses caras são indicações políticas. Eu não quero, eu quero que esse cara esteja lá visualizando todas as escolas dele e o rendimento dos seus alunos e esteja trabalhando para melhorar. Senão ele vai para a rua. Entendeu? Então, os nossos coordenadores da educação, assim como os da saúde, assim como os subprefeitos, assim como essa renca de funcionário que tem, vai ser gente que vai estar o tempo inteiro vidrado naquele bando de tela no seu gabinete, vendo o que está funcionando e o que não. E, acendeu a luz vermelha aqui, tem coisa estranha, vamos resolver, senão esse cara vai para a rua. Assim a gente muda, entendeu? E deixando a população junto aqui, que vai poder fiscalizar e dar nota também para todos os serviços. Então, assim, você vai entrar numa UBS, vai ter lá quanto é que é o gasto, quantos pacientes, quantos médicos estão lá, quantos estão faltando. Vai ter que estar lá diariamente. Se não tiver, tem que estar. Entendeu? Então, aí a gente pode fazer isso para as escolas, a gente pode fazer isso tudo. Vai ter lá o portalzinho hoje, quantos professores estão dando aula, quem está faltando, quais são os... Cara, porque o pai não é palhaço, entendeu? Esse é o ponto. Se o pai está pagando mais caro que no particular, ele precisa receber um serviço de melhor qualidade que no particular. Não é isso que está acontecendo. E o pai está pagando muito do seu dinheiro, Sim. né? Você acredita ainda nessa metodologia de ensino do jeito que é, a forma tradicional, professor, sala de aula, quadro negro, ver a inteligência artificial aí da forma que vem, absurda, eu começo a pensar assim, tudo que minhas filhas estão estudando, aprendendo, ensino fundamental, ensino médio, cara, em pouco tempo isso vai ter uma mudança absurda e eu acho que a gente tem que preparar até mesmo quem não tem condições para esse mundo novo, esse mundo da inteligência artificial, esse mundo da tecnologia, robótica. O que dá para pensar e dá para adicionar? Olha só, você trouxe algumas coisas. Você falou de esporte, você falou de música. Por quê? Essas coisas todas trazem outras habilidades, como liderança, como foco, como determinação, como persistência. Isso você não tira. Isso você vai se transformar muito melhor para lidar com a inteligência artificial. Comunicação. Então, assim, o meu ponto é o seguinte, a gente não ensina a ler nem escrever, cara.
A gente não sabe ler e escrever. Volto. Não sabe fazer adição, subtração, multiplicação e divisão básica, regra de 3. Quer dizer, não dá pra pensar em inserir tecnologia, sendo que não sabe nem ler e escrever. Não, infelizmente, essa é a nossa dura realidade, triste, sabe? Né? Agora tá todo mundo aí, a esquerda tá preocupada em ensinar todos. Tipo, cara, o cara não sabe nem ler nem escrever. De novo, sabe? Assim, vamos voltar. Não sabe ler nem escrever. Vamos voltar. Não sabe ler nem escrever. 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 Esquece. A gente vai ser engolido. A gente não tem a menor capacidade no mundo de inteligência artificial. Por isso que eu falo, vamos correr para ensinar a ler e escrever, fazer conta básica, fazer o básico bem feito, porque aí a gente começa a adicionar. Entendeu? O que eu vejo hoje é que a gente vai ter um ensino médio, a gente vai dar bolsa de estudo, a gente vai dar o absorvente, a gente vai fazer, né? A gente está cheio de ideias, a gente vai inteligência artificial, matemática financeira, empreendedorismo. Cara, o cara não sabe ler nem escrever, meu irmão. Entendeu? Porque tudo isso significa o quê? Mais dinheiro que está sendo jogado num negócio que não ensina a ler nem escrever. Vamos voltar. Sério mesmo, assim, esse é o meu ponto. Me dá uma angústia, sabe? É que nem você lê os relatórios do Tribunal de Contas e lá diz o seguinte, as escolas não usam papel higiênico porque as crianças não sabem usar papel higiênico, porque na casa delas não tem. Tá, agora eu entendi qual é a nossa realidade. O buraco é mais embaixo, Carlos. Então, assim, vamos fazer gradativo, entendeu? Na minha vida, é isso, né? Meio isso, assim, a gente precisa começar do básico, cara. O que a gente discute na cidade de São Paulo, desculpa, é o básico. Vamos fazer o básico. Aí a gente sonha grande. É que a realidade não vende, né? Pô, mas... A realidade é duro, mas é verdade. Tipo, o que você está falando, eu concordo 100%. Mas não encanta, a pessoa fala assim, ai, cara, eu não consigo vislumbrar. Então tá bom, Carlos, o então básico, eu vou ser o político, tá? Eu vou ser o político normal, populista. Bolinha, paz e amor. Nossas crianças têm que ser a primeira do mundo e comer picanha. Fazer aquele churrasquinho, a picanha, olha, com a gordura. Aliás, final de semana não, todo dia. Porque essa criança que vai entrar na escola pública, ela vai ter um ensino tão de qualidade que ela vai ser primeira do mundo em tudo e vai ter uma qualidade de vida que vai deixar todo mundo com inveja. Vamos deixar aqueles americanos com inveja? Eu posso vir aqui falar isso, cara. Mas assim, desculpa, gente, eu não sou essa pessoa. Eu não vou te vender que você vai ter tudo grátis. Não, você vai ter que ralar pra caralho pra conseguir qualquer coisa na sua vida. E o papel da prefeitura é não te atrapalhar. Infelizmente, hoje, ela luta contra. É isso que o nosso político faz. Nosso político padrão fica vendendo que vai ter a picanha, porque quer a nossa grana, tira todo o nosso dinheiro, porque a gente paga 40% de imposto, ou seja, a gente trabalha metade do ano para pagar imposto, não pode andar com porcaria do celular na rua. Essa é a nossa realidade hoje, que é o básico do básico. A nossa prefeitura gasta 1 de cada 100 reais com segurança. Por isso que você não consegue andar com o seu celular na rua. O que ela faz com os outros 99 reais? Entendeu? Então, assim, é isso. Eu não vou prometer o que é impossível. Porque, de novo, a gente está carente demais. A gente precisa de alguém que fale a verdade. Que trabalhe com a verdade. E que se empenhe demais para mudar a realidade das pessoas. Mas, para isso, a gente tem que reconhecer os nossos problemas. E é grave demais. Grave a situação da saúde e também a situação psicológica, né? Estou falando de alguns pilares aqui que eu acredito que são bem importantes. Às vezes muitas pessoas vão até pro lado espiritual, vão para uma igreja, porque, não tem apoio psicológico, não sabe nem o que é um psicólogo. Existe algum plano? Seria muito legal, né? Poder ter alguma assessoria, além de pensar em hospitais e tudo que tem mais. Mas como tá a cabeça dessa galera, sabe? Isso é fundamental, inclusive para o problema da Cracolândia. E por um problema maior que a gente tem aí, que eu diria que hoje a gente tem 80 mil moradores de rua na cidade de São Paulo, que são potenciais usuários de crack amanhã, se a gente não cuidar dessas pessoas. Aqui perto tem um monte. Vila Leopoldina. Tudo que é lugar. Vila Leopoldina, Pinheiros, Moca. Eu fui chamada, assim, em alguns lugares, tipo Bom Retiro, cara. Bom Retiro inacreditável. Antes de vir pra cá, eu tinha estúdio na Santa Cecília. E tinha um Bom Prato lá perto.
E assim, a galera saía da região da Luz e passava bem na rua que a gente tinha o estúdio. Virou uma região, suja, lamentável. Assim, lamentável. você saía no estúdio, você não sabia o que você ia encontrar na calçada. Ora tinha casal transando, ora tinha alguém que armava uma barraca. E era uma situação muito difícil, tanto que a gente mudou. Mas é uma situação deplorável, que você sai na rua e não sabe o que vai encontrar e não sabe se você vai ter que brigar com alguém, se você vai ser esfaqueado. Essa, pra mim, é trágica. O maior motivo de por que a gente tem tanto medo de andar na rua. É isso e essa ideia de que o criminoso pode roubar seu celular para comprar uma cervejinha, que infelizmente contamina as nossas lideranças e o nosso judiciário, né? Que é um absurdo pensar isso, porque na hora que alguém aponta uma arma para sua cabeça, ela tá colocando em risco a sua vida, a sua liberdade, a sua propriedade, tudo junto. Então, é inadmissível algo como isso. Então, a gente tem essa coisa de passar pano para bandido. Então, vamos tomar cuidado com os nossos candidatos de esquerda, como o Boulos, como a Tabata, que foram contrários ao fim da saidinha, que na hora de endurecer as penas não votam, ou votam contrário. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque eu acho que quando defende que não pode endurecer, a pessoa não vivenciou essa situação de ter a frente da sua casa ou da sua empresa tomada e você não poder botar o cara para correr ou fazer eles qualquer dizem coisa. Que já foram roubados, que estão sofrendo ameaça de vida. A esquerda vive dizendo isso, mas na hora de botar o bandido na cadeia não tá afim. Mas quando a água bate na sua bunda, a história é outra, né? Eu acho que tem um discurso, sabe? Uhum. O discurso do oprimido. É opressor e oprimido. Então, o bandido passa a ser a vítima da sociedade. Cara, a esquerda, é isso, assim, sabe? Ela destrói a família, ela destrói a religião, ela destrói os valores, aí daqui a pouco quem rouba, tudo bem, quem destrói a propriedade, não tem mais direito a nada. É a várzea, né? A gente sabe como é que funciona a cabeça ali. Por isso que eu digo, tem que tomar cuidado com esses discursos, porque na prática, vamos endurecer a segurança, porque precisamos, mas na prática, como vota deputado? Pega lá. Pô, os nossos candidatos de esquerda são parlamentares, votaram aí num monte de projeto, pega a caveira, né? Como é que faz? Então, falar é muito fácil, né? Vamos ver como é que fez. Volta lá na psicologia e na saúde. Voltamos na psicologia e na saúde. Então, a gente tem 80 mil moradores de rua que a gente precisa cuidar. E aí, o que você precisa? Você precisa, assim, levar essas pessoas pro abrigo. Lugar não é na rua, não tem que dar nada na rua. Nada na rua. Eles têm um lugar para ficar. E a gente tem que conscientizar a nossa população que se quer fazer um bem, vai fazer nos abrigos, vai fazer capacitando. Mas você não é favorável a multar quem ajuda? Não precisa, mas a gente precisa explicar para as pessoas. Por exemplo, você vai para outros lugares do país, você não vê uma criança na rua e dá dinheiro de forma alguma. Pelo contrário, você denuncia os pais para um conselho tutelar, porque lugar de criança é na escola, no abrigo. Não pode estar na rua pedindo dinheiro. Não pode. A prefeitura tem escola para essas crianças. Ela é obrigada a dar um lugar para essas crianças ficarem. Não pode ser na rua. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas para que todas essas ajudas sejam feitas como? Nos lugares apropriados. E quais são esses lugares? Essas pessoas precisam ter um lugar para dormir, para ter higiene. Por que eles não vão, muitas vezes? Porque não querem ter horário. Não quer ter horário para dormir, não quer ter horário para, sabe? Para entrar, para sair. Não pode, tem que tomar banho, porque não pode. Então, essas pessoas não querem. Qual que é o papel da prefeitura? É ser a mãe chata que diz assim: minha filha adoraria passar o dia na Netflix tomando Coca-Cola. Não vai. Não vai acordar cedo, vai fazer esporte, vai estudar. Então, assim, tem que ser... O papel da prefeitura é esse, da mãe, do pai chato, que vai ficar ali importunando. Não, na rua não vai ficar. Não vai. Vai ter que ter horário para acordar. E mais, capacitar para o mercado de trabalho. Porque, cara, a gente vive na terra da oportunidade. Essas pessoas têm que trabalhar. A gente não pode ter 80 mil pessoas que estão dependentes da gente, entendeu? Então, a gente precisa botar essas pessoas de volta no mercado de trabalho. E aí, o tratamento psicológico é fundamental. Então, eu diria que ele talvez, é o maior braço hoje que a gente precisa ter da saúde. Porque a gente precisa, primeiro, eu sou favorável à internação compulsória ou, se a pessoa quiser, melhor ainda, mas a gente precisa ter todo um trabalho médico e psicológico para que essas pessoas, de fato, saiam dali e estejam livres do vício para qualquer outro passo que elas vão dar. E evitar que esses outros vão para o vício. Como? Capacitando, né, devolvendo para eles essa vontade e dando oportunidade no mercado de trabalho, que eu vejo que isso é fundamental. Só para terminar, eu volto na saúde. Hoje, o nosso governador Zema tem o maior
programa de capacitação profissional do Brasil. Já treinou mais de 150 mil pessoas que foram reincorporadas ao mercado de trabalho com parceria com a iniciativa privada. Então, você dá o curso lá. Pô, a gente está na cidade da gastronomia, a gente tem construção civil na cidade inteira, manicure, um monte de coisa. Então, vamos pegar o que muitos desses faziam alguma coisa. Qual que é essa habilidade que você tem e vamos ajudar essas pessoas a voltarem, né? Então, isso para mim é o ponto pacífico número 1. E aí, o tratamento e o apoio psicológico, e a gente que são poucos hoje, a gente tem que realmente investir muito nisso. E aí, voltando para a saúde, outros pontos da saúde. Me preocupa, as maiores reclamações que a gente tem hoje na saúde são as filas, tanto para exames quanto para especialidades. Então, por exemplo, nós temos uma... Falta de medicamentos também, Falta né, de medicamentos. Tem de tudo. Mas eu diria, os meus maiores focos são esses dois. Exame e especialidades. E como é que a gente vai cuidar disso? Exame. Não é aceitável ninguém esperar mais de 30 dias por um exame. Por exemplo, a gente tem 50 mil mulheres na fila para fazer um ultrassom transvaginal. Vai precisar de uma ressonância para ver se você vai conseguir. Não, sabe, medir pressão clinicamente? Tem mais de 20 mil pacientes na fila de espera. Cara, vai morrer, entendeu? Vai esperar uma operação no joelho, uma coisa importante. Mas aí você começa a ter o papel do Estado, que são os hospitais e tal. Mas o que de novo, a prefeitura é o básico, gente. Vamos voltar atrás. Então, assim, cara, como é que você não pode fazer esses exames simples de rotina e essa prevenção que é a responsabilidade da prefeitura? E é o mais barato, e é o que evita que você tenha problemas no futuro, é o que diminui o custo nosso para a saúde, é tudo. Então, a gente tem que trabalhar na prevenção. Então, vamos lá. Exame e especialidades, vamos acabar com a fila. Como? Com boa gestão. E vamos dar um voucher. Se você não tem lugar no sistema público, você vai fazer no setor privado. Lembra o Corujão, que funcionou muito bem? Teve isso, Teve isso, só que agora a gente vai fazer isso permanente. Outra coisa, não dá para as nossas clínicas, onde a gente faz os exames, os postos de saúde e tal, funcionarem em horário comercial. Tem que funcionar à noite, tem que funcionar final de semana. O cara trabalha. Tenho certeza que ao fazer isso, que era a ideia do Corujão, de usar esses horários do sistema privado, se a gente tiver esses contraturno no setor público, resolve. E, cara, a máquina já tá lá, que é o mais caro. O funcionalismo público tá te odiando nesse momento. Não, mas eles vão receber por isso. Eles não vão trabalhar o dobro e receber a mesma coisa. A gente cria plantão e faz outra coisa. Agora, o custo maior, que é do equipamento, que é do resfriamento do equipamento, tudo isso já está sendo pago. Então, o mais caro está sendo pago. Vamos otimizar. Outra coisa, a mesma coisa vai valer para uma consulta. Se você passar de determinado prazo, mais de 30 dias ali para fazer aquela consulta, você vai ter um voucher e vai poder fazer na rede privada. Porque eu quero garantir que essas coisas simples que detectam tudo, né, com antecedência, e que fazem com que a prevenção, e que faz com que você não chegue a um ponto de precisar de uma internação, de ter um estado muito mais grave de saúde, seja feito. Deixe tudo mais caro, né? Deixe tudo mais caro. Então, a gente pode trabalhar nisso. Então, eu vejo que essas são as principais pautas. E tem uma outra coisa que é muito legal, que é o Gympass. A gente vai ajudar todo mundo nessa cidade a fazer exercício. Você sabia que a gente tem as menores taxas? Então, a gente vai dar cashback, a gente vai dar bonificação, a gente vai dar dinheiro para a população se exercitar e não onerar o nosso sistema de saúde. Como funciona? A gente está falando em parceria com essas empresas todas de Gympass e tal, e tem um jeito de fazer que a gente pode fazer parcerias com todos os profissionais aí, ó, que dão aula de corrida, de educação física, de um monte de coisa, e a prefeitura pode fazer essa parceria para disponibilizar aplicativos, um monte de coisa para que você possa se exercitar, e com isso, por não onerar o sistema de saúde, você acaba ganhando uma bonificação, como hoje acontece. Por exemplo, empresas de seguro, hoje elas pagam para você, então você registra, né, o que você fez de atividade, e com isso você acaba recebendo um abatimento no valor lá que você paga do seguro, porque você está se cuidando. Né? Uhum. Então, porque faz sentido, né, o que você ganha, o que você tem de retorno para você e para o outro que não precisa pagar para você é muito alto. Então, você consegue fazer esses... Então, a gente está fazendo essa proposta de cashback, a gente está estudando quanto que seria e tal, né? Mas faz todo sentido, porque desonera demais. Então, a gente vai criar esses incentivos para as pessoas se cuidarem, porque isso é uma gestão eficiente. A gente falou da psicologia na situação da Cracolândia, né? Que é o cara que está em estado deplorável. Mas, assim, tem muita gente de um nível intermediário que também está com a cabeça ruim. Sim.
poderia ter algum tipo de parceria com a iniciativa privada, com a iniciativa privada, que tem aqueles aplicativos que você faz consultas virtuais e tudo mais. Isso seria muito legal também. Esse é um típico exemplo em que a telemedicina pode ajudar muito. Sim. E a telemedicina, bem ou mal, ela é bem mais barata. Né? Então Sem você dúvida, consegue ter um atendimento. Consegue atender muito mais. Exato. Porque assim, eu tenho muitos relatos, por exemplo, principalmente de crianças que sofreram traumas e tal, e que tem um acompanhamento, que acontece, aquela pessoa sai do posto, aí tenta marcar um segundo, nunca consegue. Então, muitos depoimentos, Carlos, é uma coisa inacreditável, e muito com crianças e jovens, muito, que pra mim é o nosso coração, é o futuro, entendeu? Então, vejo que isso é fundamental, e a gente pode ter outras formas, por exemplo, isso, de fazer essas parcerias para que seja usado. Acessível, né? Não é nada absurdo, né? Não, de novo, cara, para mim, essa parceria com o privado é muito importante. Não é entregar pro pirata privado, gente, que é hoje que muitas vezes a gente faz na prefeitura. Eu entendo o cidadão ter birra com privatização, com concessão de tudo, porque muitas vezes fica mais caro e pior. Mas a gente tem como resolver isso. Se você não confia na prefeitura para fazer um bom contrato e fiscalizar, você vai confiar para prestar o serviço, entendeu? Então, eu vejo que a gente consegue, de fato, fazer bons contratos, fazer uma boa fiscalização e, com essas parcerias, diminuir o custo e prestar um bom serviço, trazer mais prestadores de serviço, entendeu? Porque é um pouco disso, é como academia. Tem inúmeros professores de tudo aí na cidade. Então, vamos botar essa pessoa para dentro e você consegue contratar, né, facilitar. Então, vai estar todo mundo ali no aplicativo, fica fácil de você contratar uma aula, de você fazer uma coisa. Por isso que eu falo, na escola, não precisa ser necessariamente uma mega estrutura da prefeitura. Você pode utilizar um parque que é ali perto, trazer profissionais, entendeu? A um custo menor, da iniciativa privada, gente que possa dar aquele treinamento e fazer. Então, vamos fazer trazer a demanda com a oferta que já existe na nossa cidade de uma maneira com o menor custo possível para que as pessoas tenham uma qualidade melhor de vida. Um dos fatores que prejudicam, assim, absurdamente, viver em São Paulo é o trânsito, né? Mobilidade urbana. Cara, as pessoas ficam 1h30 no trânsito para vir e para ir. A média é 2h20. Muitas vezes até mais. Em média é mais. O que você tem de ideia para que isso possa mudar de alguma forma? Porque, assim, já vi vários que entraram e colocaram planos diferentes e a coisa só piora. O que eu sinto hoje é o quê? A gente gasta cada vez mais com os ônibus, com o transporte público da prefeitura, e cada vez menos pessoas usam. E conversando com as pessoas, por quê? Depende da região, né? Não, mas o número de usuários tem caído. Né? E o gasto tem aumentado, que é uma coisa maluca para mim. Que você tem que investir mais e não está funcionando. Desse dado de tem vários pontos. Um dos pontos é que as pessoas não têm segurança na hora que elas vão sair para o trabalho e vão voltar e está escuro. Então elas começam a usar outros modais, porque elas têm medo. Segundo, a gente não tem capilaridade do que precisaria, às vezes, na periferia. Então, o cara não consegue sair da casa dele, às vezes, para o ponto mais próximo, para o corredor mais próximo, ou para a estação de metrô. Então, a gente precisa dar essa capilaridade. E a nossa proposta para capilaridade é ajudar, subsidiando, por exemplo, Uber, moto, bicicleta, o que você quiser usar. E facilitando com que você chegue e tenha onde deixar isso, onde deixar o seu carro, os estacionamentos e tal, sua bike, para dali você pegar o ônibus, entendeu? Porque às vezes o cara não quer, porque esse é o primeiro pedaço, que é um pedaço, às vezes, curto, que ele poderia fazer com diversos modais. E não vale a pena ter um ônibus ali. Chegada até o metrô, né? E não vale a pena ter um ônibus ali, porque não passa naquela rua, ou porque economicamente para a prefeitura não faz sentido, porque um ônibus precisa, né, ter um número, precisa ter, sei lá, quantas pessoas ao dia para ter a availabilidade do ônibus. Então, a gente está facilitando isso tudo, integrando outros modais, e aí você pode se cadastrar ali para ter essa última perna mesmo, e te levar até o primeiro ponto. Pra entender, tipo um Uber da prefeitura ou uma parceria com o Uber? Não, uma parceria com os Ubers e com os 99s. E aí pode ser também com uma bike, pode ser de outras coisas. A prefeitura barra tudo, né? Bike, patinete, não faz sentido. Bikes do Itaú. Facilitar de todas. A gente vai pegar. Eu falo que a minha principal proposta para o transporte é tornar São Paulo o maior laboratório de transporte da América Latina. Que é um dos lugares que tem o maior problema, né? Beleza, bem, outras grandes capitais também tem, mas tudo se der certo aqui, que é o fluxo de idas em vidas. Com a iniciativa privada, ela vai vir com milhões de soluções, Carlos.
Mas Você aí sabe que isso que fizeram funcionou? patinete. Aí tiraram o patinete, as pessoas caem. Não, mas então, mas é porque não dá tempo de maturar, né? Você pega lá fora, quando funciona, é o quê? Com tempo. E aí as pessoas dizem, mas caiu, aí teve uma fatalidade. Cara, mas assim, até aprender... Mas a gente não pode vetar tudo. Eu brinco que é como se São Paulo fosse a cidade sapato soviética, sabe? Que, pô, sapato soviético só tinha um modelo e poucas numerações. Então, todo mundo comprava um modelo maior e enfiava o negócio ali. Porque, pô, não podemos deixar pro empresário resolver esse problema, o empresário malvadão, porque os pés das pessoas são algo muito importante. Quem iria imaginar que ia ter esse número de sapatos que a gente vê com cores, tudo diferente, se a gente não deixar? Então, eu acho que, assim, se você der os incentivos corretos, eu quero mais que a competição é que eles venham com um monte de alternativa para nossa cidade. O que não dá é para você dizer não, só pode ser ônibus pago com nosso recurso, com cada vez mais recurso nosso. Por quê? Porque, sei lá, que empresas que você quer, que empresas que você quer beneficiar, entendeu? Eu acho que a gente tem que deixar ter ideia, ter competição. Outra coisa, tem que integrar com o Estado. O Estado tem o transporte rápido, que é o metrô e a CPTM. Às vezes vale mais para o município ajudar o Estado a pagar mais metrô, para expandir o metrô, para expandir o transporte sobre trilho, mas aí você tem que ter uma tarifa que converse. Se você não conversar, ninguém vai querer mais fazer metrô em São Paulo, ninguém vai querer mais fazer trem em São Paulo, não vai ter esses outros modais, então precisa estar super integrado com o governo do estado e deixar vir com ideias. Se cabe naquele valor, venha com todas as ideias, entendeu? E aumentar, obviamente, corredores, tanto eu vejo de ônibus quanto de motos, porque é algo que de fato dá certo, né? Seguindo essa linha de raciocínio, então você é a favor de Uber e 99 também usar a faixa exclusiva dos ônibus? A gente tem que estudar o que isso causaria, né? Porque os ônibus precisam ter o fluxo. Exato. Porque o transporte público é o fundamental. Então, a faixa de ônibus, o que tem que andar rápido é o ônibus. Então a gente precisa ver, eu não sei como é que seria a entrada de Uber ali, quanto que isso vai causar. Mas onde não tem a faixa, onde não tem a faixa, não tem a faixa de ônibus, e você tá perto da sua casa, mas ali não passa o ônibus, ali não tem transporte, ali não tem condição, como é a maior parte das nossas periferias, não tem como. Aí como é que esse cara faz? Entendeu? Então ali sim, ali a gente vai ajudar para que o cara possa usar. Porque, às vezes, com o valor de uma passagem ali, o cara consegue contratar um Uber para ir até o corredor. E ali do corredor ele vai embora. Ou ir até o metrô. E dali ele vai embora. A princípio, a faixa exclusiva para os ônibus continuam sendo dos ônibus. Preciso estudar. Eu juro para você que não fiz essa... Não pensei em o que acontece. O que a gente precisa é que o transporte público ele sempre seja mais rápido. E é o que favorece o maior número de pessoas. Maior número de pessoas e etc. Então, a gente precisa fazer com que ele seja mais rápido. Agora, a gente não vai dificultar os outros, porque tudo vale. Você tem a decisão do que fazer. Sim. E é essa competição que vai fazendo com que você vá descobrindo formas mais baratas, né? As ciclofaixas, elas são um exemplo de algo legal para a cidade. Sim. E que o Tarcísio entregou 10% do que havia prometido. Você tem algum plano para isso? A gente tem que entregar. Esses modais todos tem que facilitar, igual calçada. Hoje a gente penaliza o nosso pedestre, a pessoa que quer ir de bike, que são tudo que a gente precisa, fora fazer exercício. Eu falei Tarcísio, eu falei errado, o Nunes. No Nunes. A gente precisa organizar. Eu acho que tem que favorecer todos esses modais. Bike, andar, tudo isso. Tudo que você não usa o carro, é melhor do que o que você usa o carro, porque você polui menos, causa menos congestionamento, melhora a qualidade de vida para todo mundo. Então, faixa de moto, o que você acha? Isso eu vejo bom, porque diminuiu muito os acidentes. E a moto, assim, para quem dirige um carro, a moto não é melhor, mas a moto para a cidade, ela ocupa muito menos espaço, polui menos. Se compara, cara. Então, eu vejo com muito bons olhos, assim, eu ando de moto diariamente. E faz uma grande diferença. Porque você tem a faixa exclusiva ali, azulzinha, pintada. Isso. E as pessoas estão começando. E eu vejo o seguinte, antes ninguém andava. O carro não sabia lidar com aquela faixa. Hoje, com o tempo, as pessoas vão aprendendo. Daqui a pouco, todo mundo mais rápido. Porque, cara, quem dirige também o carro, imagina antes que você tinha um motoqueiro vindo de qualquer lado. É uma guerra, a cidade é uma guerra. De qualquer lado, buzinando, vinha aquela... Fora... coisa sonora, vinha todo mundo buzinando igual louco, parará, você não sabia se vinha da direita, se vinha da esquerda. Eu dirigi, aconteceu uma vez,
putz, me peguei numa situação péssima, praticamente quase atropelei por conta senti ali o pânico que eu fiquei. Dali eu fiquei com medo, falei, cara, eu não vou mais dirigir nessa cidade, porque, pô, eu posso, né? Então, é realmente um desafio. Você tendo a faixa, não, você sabe que vai estar ali. Então, mesmo para quem tá dirigindo, ele tá focado no carro da frente e não pode nunca ultrapassar a faixa. Mas, pô, você só tem duas coisas para pensar, você não tem costurando na via inteira. É um exemplo de maturação. Lá em 2010, 2011... começaram as faixas em algumas das vias principais aqui em São Paulo, só que era do lado esquerdo, rente à calçada. Colocaram na Avenida Sumaré. Aí é problema pro pedestre. E aí pessoas foram atropeladas, e aí falaram, não, isso não funciona, não dá para deixar o motoqueiro ali. E aí tiraram todas as faixas e recomeçaram de uma outra forma, pô, à direita. Sim. Pô, tá funcionando. Tá funcionando. Porque você tem que botar o modal junto com o carro, e o pedestre tem que estar sempre protegido, né? Avenida Sumaré morreram algumas pessoas atropeladas por moto que vacilavam, pedestre, pedestre, talvez bike, e aí você começa, né? Até as outras não dá pra ser... Mas, de novo, experimentação. A gente não pode ser contra, entendeu? Eu vejo muito esse medo, assim. É por isso que eu falo que é uma cidade de sapato sob ética. Não pode construir, não pode usar, não pode patinete, não pode. Cara, aí você vai ficando... Imagina, se você... Por exemplo, educação. Não pode, entendeu? Você fala, pô, mas de novo aquele ensino retrógrado do quadro negro, tá certo. Por quê? Porque não pode nada diferente disso. Por que a gente não testa? Eu tava falando, o Reino Unido. Olha que interessante, vem uma proposta diferente pedagógica, de ensinar de qualquer jeito, de cabeça para baixo. Agora a gente descobriu que os alunos aprendem melhor pendurados de cabeça para baixo. Sabe o que o governo lá faz? Tá bom, testa aí. Ainda te dá um dinheirinho. Se os pais começam a ver, as crianças começam a aprender e todo mundo começa mais dinheiro, agora vai todo mundo estudar de cabeça para baixo, porque descobriu. Óbvio, não tô falando disso. Mas é uma forma de incentivar inovações pedagógicas. Dar abertura para o novo. Dar abertura para o novo. Aqui, não, a gente tolhe. Não pode. Então, o problema maior que eu vejo do setor público, no mundo, tá? Mas no Brasil, principalmente, é isso. A gente não dá espaço para o novo. Isso faz com que, cara, a gente vai testando. E outra coisa, a gente não dá espaço pro novo no que dá errado. Pô, não tem mais. Deu errado. Continua, deu errado, continua. Uma coisa que deram abertura, não vai dar certo. Uma coisa que deram abertura pro novo é tarifa zero no transporte no domingo, né? O que você acha disso? Eu tenho muito medo do que isso significa, de novo, para essa integração com a prefeitura, né? Por quê? Porque o metrô e o trem custam R$5, o ônibus custa R$4,40 e no domingo ele não custa nada. Você começa a ter uma coisa, daqui a pouco, de novo, a gente não vai ter mais metrô na nossa cidade, nem trem. Então você tem que fazer articulado. O Tarcísio não gostou dessa medida. Ele mesmo falou, por quê? Porque quebra as pernas. Ele tá fazendo um monte de contrato para expandir o metrô na cidade e de repente tem uma coisa... Então, assim, não dá para fazer assim, entendeu? Eu vejo que, óbvio, tem um monte de gente da periferia que agora tem acesso ao centro da cidade, pode visitar um museu, tem uma coisa de cultura. Então, a gente tem que ver qual que é o impacto. Mas como é que a gente faz sem quebrar uma... Tem R$5 para andar de ônibus no Pois é, outra coisa. No meu ponto é o seguinte, que eu acho que esse é o ponto. Não existe tarifa zero. Tudo é pago pelo nosso imposto. Então, a verdade é que quem está usando está sendo pago pelos outros. Então, nós todos estamos pagando. Essa é a prioridade, ou a prioridade, às vezes, é a saúde. Sei lá, qual é a prioridade. Então, o senhor que está lá na comunidade, que precisa de um examezinho de pressão, que tem 25 mil na fila, está subsidiando o moleque que está querendo dar um rolê pela cidade. Então, assim, de novo, alguém paga... A gente precisa botar isso na nossa cabeça. Gente, a conta toda, nós que pagamos. E a conta da cidade de São Paulo é 2,5 vezes a média das outras capitais brasileiras. Então, assim, a nossa conta, ela é bizarra. Sabe quanto é que meu filho Theo gasta por ano com a Prefeitura de São Paulo? R$10 mil. Mal nasceu, R$10 mil. Todos nós, em média, R$10 mil. Impostômetro. Cara, R$10 mil. Pega uma família de 4, R$40 mil por ano. Em 4 anos, R$160 mil. Meu, você poderia ter comprado sua casinha. São isso Paulo que você está financiando. Muita gente daqui, cara. Então, a galera não aguenta. Não aguenta, é muito caro. Ou vai viver longe. Vai viver porque é caro, porque não consegue pagar. Então, assim, as empresas não conseguem pagar IPTU mais, não conseguem trabalhar aqui, estão indo embora. Né? Então, a gente está ficando... Está muito caro, muito burocrático, muito difícil. Então, assim, vamos tirar isso aí
pra gente ser feliz, entendeu? Então eu vejo isso assim, não existe tarifa zero, ela tá sendo paga. Eu acho que foi um erro, eu acho que foi um populismo eleitoral. Então a gente vai ter que ver, tudo bem, mas trouxe certas coisas para a cidade, então vamos entender. Por exemplo, essa questão da cultura. Deveria ter cultura na periferia. Deveria ter opção de lazer na periferia. Deveria ter oportunidade de trabalho na periferia. Né? Se a gente está dizendo que é isso que faz com que o cara tenha acesso, que merda de cidade que nós somos, sinceramente. Beleza, cultura. Você é a favor dos bloquinhos da forma que está hoje em dia? Que para a cidade e que tem em cada bairro, dois, três em cada bairro? Não, acho que a gente tem que estudar. A gente tem que ver o que está sendo tirado das pessoas e o que elas estão recebendo. Uhum. Então, eles fazem uma conta fajuta na prefeitura, de que, sei lá, R$1 transforma em não sei quantos para a cidade, vamos ver. É falsa mesmo? Porque é muito ruim. Eles usam os multiplicadores de nada a lugar nenhum. Vamos fazer direito. Vamos ver de fato o que está trazendo de turismo e de positivo esse positivo. Vamos ver o que é positivo e o que é de negativo. E vamos. Agora, mais importante, vamos escutar as pessoas que moram nesses bairros também. E vamos ver. Por quê? Porque você tem que aumentar muito. Concentrada na região central. Você tem que aumentar em muito o policiamento, você tem que aumentar em muito a zeladoria, você precisa ter um gasto muito maior com um monte de coisa. Vamos ver se o gasto que a prefeitura está tendo e que as pessoas estão tendo está sendo pago. E outra coisa, ter certeza que elas tenham isso em troca. Então, beleza, o meu bairro, naquele momento do carnaval, fica sujo, eu não consigo andar na rua, eu não quero estar ali. Mas em compensação, a prefeitura arrumou toda a minha calçada, porque o recurso que aquele lugar foi utilizado para arrumar... Sabe como é que se resolveu isso lá fora? Tem uma coisa que é chamada de BID, Business Improvement District. O que é isso? Os moradores do bairro decidem como utilizar os recursos do IPTU. Então, por exemplo, para usar aquele bairro, os bloquinhos, tem que pagar. Então, eles pagam lá para a associação de bairro e a associação de bairro arruma toda a calçada, coloca segurança, coloca câmera, integra isso com a polícia, faz não sei o quê. Então, ela vê, cara, eu vou ter R$100.000 para arrumar essa minha rua aqui. Pô, os moradores vão decidir. Eu acho que vai ter rua que não vai querer, mas vai ter outras que vão querer. Sim. Mas vamos reverter para aquilo, entendeu? Porque o que acontece hoje? Vai para o além. E aquela pessoa quem é morador, sofre e não sente o benefício. De novo, eu vou passar uma experiência própria. Eu morava ali na Barra Funda, do lado da Marquês de São Vicente, de frente para o antigo Play Center. Formou-se uma comunidade, uma favela, ali onde era a rua de trás do Play Center, e o carnaval na Marquês de São Vicente. Do meu andar, 21º, eu via a galera saindo do carnaval, ia para essa comunidade, saía com droga, e era um ciclo ali. Beleza, tá, o carnaval ali... Eu não curto carnaval, pra mim, tipo, eu tava lá, era só um incômodo, uma puta música alta e tal. Mas vou reclamar também porque tinha gente que curtia. Mas não tava bem planejado, porque era um carnaval do lado de uma favela distribuindo droga pra galera. Tipo, qual bairro vamos falar que eu sou conservador também. O cara lá, o velho. Não, mas qual bairro que tá sofrendo? É esse bairro que precisa ter uma contrapartida pra topar. É isso que eu vejo. Se limpasse, e esse ponto de reverter para o bairro, entendeu? Então vamos fazer o seguinte: onde é que estão os bloquinhos? Beleza, o bloquinho está na minha rua. O bloquinho da Augusta. Você vai votar, vai ter ou não tá? Todos os moradores, quanto que vai ter de pagamento? Porque os blocos pagam para a prefeitura, eles giram um monte de coisa, aqueles comerciantes ganham. Então todo esse valor vai para aquela associação. Você está afim de receber esse valor? Imagina, às vezes você vai poder restaurar toda a calçada do seu bairro, vale a pena, uma vez por ano. Alguns dias, em compensação... 3 finais de semana. Em compensação, vale, e você decide. Se não valer, passa para outra rua. Gosta? Gosta. Eu acho que é isso, cara. De novo, o meu problema é que não tem transparência. E a gente tem o custo e não tem o retorno. Tá na hora de pagar a conta e ver o que é o resultado, entendeu? E de ter transparência. Se a gente faz isso, a maior parte dos problemas da cidade são solucionáveis. Como é que a gente faz? Tem coisa, é isso aí. Traz um recurso, então vamos investir ali. Que é essa ideia do IPTU, só para terminar, que eu tenho essa ideia do IPTU para São Paulo. Se organiza uma associação de bairro e ao invés de pagar aquele IPTU, uma parte pode ser revertida para aquela associação e ela decide como gastar.
Porque é o que a gente viu. A gente viu lá no Sul, a Ponte Nova Roma, né, que foi feita pela iniciativa privada, 1/10 do valor que a prefeitura lá e o governo do estado ia gastar para fazer. Ainda teve uma entrevista do Leite que ele disse, não, mas a gente precisa fazer uma segunda ponte porque essa aí não vai aguentar a primeira chuva. Veio aquele dilúvio, aquela coisa terrível, e tá lá a ponte. Gente, custou 1/10 e foi feito para ontem. Ainda ia ser feita daqui a alguns anos, entendeu? Para terminar. Então, eu acredito que a iniciativa popular do bairro, aquela comunidade, ela é capaz de arrumar uma solução boa e prática para o seu problema. Então, se o problema é segurança, pô, a gente quer contratar segurança. Não, a gente quer botar câmera aqui e ligar isso com a coisa da prefeitura. Não, a gente quer arrumar a calçada que tá ruim. Não, a gente quer que aqui tenha eventos, tenha uma feira por semana, porque aqueles vão pagar um dinheiro pra gente que vai ser revertido na nossa rua. E tudo bem, a gente tem aqui um monte de gente e a gente vai fazer arrumado. Vamos colocar um standzinho, essas barraquinhas vão pagar pra gente, a gente consegue organizar. Aí cada um decide. Lá fora isso é muito comum. Por exemplo, Times Square é assim. É exatamente esse modelo. É muito comum lá fora. Muito, muito, muito. O centro, por exemplo, cultural de Londres é assim. Eles têm até a revistinha do bairro. O que começa a acontecer? Os bairros começam a disputar. Tem, de novo, com boa competição. Sim. Então, meu bairro é mais legal, ele tá mais bonitão, ele atrai mais gente, melhora o preço aqui, todo mundo quer morar lá. Então, mas o que a comunidade sabe muito melhor aquilo que precisa. O que acontece hoje? Vai o IPTU para o além. Você não vê. Deixa de pagar para ver. Então, a parte do IPTU tem que ser revertido para quem está pagando. E como é que a gente faz? A gente faz assim. E aí você decide para onde vai esses recursos. Já que você falou de IPTU, isenção de IPTU para templos e igrejas. Qual que é a sua visão sobre isso? Tem que ver qual que é o trabalho, o que elas prestam para a comunidade. Eu tenho uma sensação, Carlos, que há templos e templos, igrejas e igrejas. Mas eu vejo que no caso da assistência, mas no caso da assistência social, desse tratamento da população de rua e de várias outras coisas, tem um trabalho importante que é feito para essas pessoas comunitárias se sentirem acolhidas, né, perseverarem, eu vejo assim. Enfim, tem um lado disso tudo que são valores que eu admiro, entendeu? Que é não ir para criminalidade, ralar, né, trabalhar, ajudar o próximo. Tem valores que são bons, então, mas de novo, é como outras organizações sociais, a gente precisa ver. Eu não sou a favor de fazer isso, eu acho que tem que ser um pouco estudado, o que está sendo, né, vamos dizer assim, a prefeitura está deixando de recolher e ajudar a população. Sim. E o que está sendo entregue por aquilo. O que deixa de recolher daria para construir muitas creches, né? Com essas isenções. Então, aí tem que ver, mas às vezes tem um trabalho comunitário importante de educação, muitas dessas tem, né? Educacional, de várias coisas, de ajuda ali da comunidade. Difícil avaliar qual que é. Difícil avaliar, mas a gente precisa começar a avaliar. Meu ponto é só esse, assim, é que nem assistência social. A gente gasta mais preocupada do que a isenção das igrejas, eu tô com a grana, os bilhões que a gente gasta com as organizações sociais de assistência social na nossa cidade, e o número de moradores de rua se multiplicou de 5 para 80 mil. Minha sensação. Tem muita ONG e continua. Qual que é o negócio da ONG? Quanto mais, melhor. E a prefeitura paga assim. Por isso que eu falo que eu quero revisar todos os contratos. Esse é o principal exemplo disso. Por exemplo, asfalto. Asfalto, quanto mais asfalto você gasta, mais você é remunerado. Qual que é o seu incentivo? Vou tapar o buraco mal, porque vai abrir amanhã, vou gastar mais, vou ganhar mais, vou ganhar mais. É melhor ter 10 buracos ou um buraco? Para a empresa é melhor ter 10. Então, o incentivo está errado. Você tem que ter um incentivo reverso. Você tem que ter um incentivo de que quanto menos buraco, mais ela ganha. Ela tem que tapar primeiro. A partir do segundo ano, cara, quanto menos abrir, mais você ganha. Não é quanto mais você fechar. Então, o incentivo está errado, entendeu? A mesma coisa vale para essas organizações. Quanto mais pessoas saírem da situação de rua, mais você é remunerado. Então, eu quero organizações sociais que, de fato, trabalhem para recuperar aquela pessoa, devolver ela para a família, devolver ela para o mercado de trabalho e ela saia da dependência. Então, assim, no fundo, é a porta de saída que vale. Então, a sua meta é tirar. É igual da criança é aprender. A da assistência social tem que ser tirar a pessoa daquela situação, deixar de ser dependente. É óbvio que tem pessoas
que não tem mais capacidade. É diferente, por exemplo, uma pai da vida ou outras coisas. Isso aí Sim. o Estado tem que estar ali. Mas a maioria dessas pessoas não é esse o caso. E o que está acontecendo? O incentivo é você ter cada vez mais. Pô, Mas aí a gente vai virar uma mega cidade. Já está acontecendo. eu vi bastante entrevistas suas, né? Uma delas foi no UOL, no qual teve aquela situação com a Raquel Landim. Raquel Landim. Por que as pessoas muitas vezes não querem deixar você falar? A questão principalmente ali da discussão. Acho que até depois vale você esclarecer para quem não viu sobre o aborto. É tão importante assim, que gera toda essa polêmica. O que você sente nessas sabatinas que você tem participado? O menor espaço por ser do novo, por ser mulher? Tem alguma coisa nesse sentido? Totalmente menor espaço. E aí eu vou voltar um pouco. Uhum. Logo que eu me lancei candidata, eu estava grávida. E provavelmente acho que eu era a única candidata grávida do Brasil, ainda mais na prefeitura, nunca aconteceu isso na história de São Paulo. Pois bem, o que a mídia mostrou? Não mostrou uma mulher grávida que está querendo concorrer porque é uma guerreira, como tantas outras mulheres grávidas e mães aí, não. Pegaram, eu fiz o Milei fez um pronunciamento, né, no Fórum Econômico Mundial, em que ele mostrava que a maior forma de tirar as pessoas da pobreza acabou sendo o capitalismo. Por quê? Porque os sistemas socialistas foram responsáveis pela morte de centenas de milhões de pessoas. E ele deu um discurso mostrando isso, só com dados, basicamente. Eu, como economista que acredito naquilo ali, brinquei, coloquei o fone aqui na barriga e tirei uma foto, né, que meu filho estava ouvindo desde cedo o que ele fala. Que, de fato, meu filho participa comigo dos calls, das apresentações, ele entende mais de São Paulo do que talvez o prefeito. De tanto que ele já escutou os meus planos de governo e tudo quanto eu tô ali amamentando e desde o que foi. Eu fiz aquela brincadeira. Cara, a chuva de comentários. Você não merece ter mãe, você deveria ter essa criança tirada. Até que deveria, sabe? Tudo de ruim. Xingaram de todos os nomes possíveis. Por quê? Porque não existe mulher de direita? Mulher só pode ser de esquerda? Mulher de esquerda é mulher. Mulher de direita é o quê? É um monstro? Minha sensação, Carlos, é essa. A gente chegou num ponto em que não dá mais para defender certas coisas. Eu sou contra o aborto a partir da 22ª semana. Era isso que eu queria explicar. Por quê? Porque a criança está completamente formada. Ah, mas Marina, em caso de estupro que a lei prevê? A lei prevê que não vai ser punido. Ela não diz que o Estado tenha que fazer um aborto de uma criança com mais de 22 semanas. Não tem nenhum lugar da lei que diz isso. E eu fui violentada quando era uma criança, aos 13 anos de idade. Eu fugi de casa. Eu sou mulher, mãe, que foi violentada. Pô, lugar de fala eu tenho, Carlos. E eu posso dizer pra você o seguinte, cara, mesmo na maior dor que isso acontece, se chegou a 22ª e essa criança é capaz de sobreviver fora do útero da mãe, ela é uma vida. Ela não é um pedaço do corpo da mulher, ela é uma vida. Por que não fazer o parto e entregar para adoção? Aí outro caso pessoal, eu tenho um irmão adotado, eu tenho uma irmã que está na fila de adoção, que é psicóloga e pedagoga, que é madrinha da minha filha, que é madrinha de inúmeras crianças, que daria tudo para ter um filho, não consegue, está 4 anos na fila, não chegou na metade da fila ainda. Por que não dar essa criança para pais que estão desesperados para ter um filho? Então, isso é o que eu defendo, mas ela não quis me deixar falar. Toda a história, do início ao fim. O que eu vejo? Antes, tinha uma regra do Conselho Federal de Medicina, que dizia que acima de 22 semanas, por a criança estar completamente formada, não deveria ser feito o aborto. A partir dali, qual é o ponto? O que eu defendo? Conversam com essas meninas. Não é vamos punir, vamos não sei o quê. Mas, cara, faz o parto e entrega para uma adoção. De novo, outra coisa. O parto terá que ser feito. Isso é muito importante. Qualquer mulher que teve um aborto sem querer, infelizmente, no estágio tardio, sabe a dor que é. É triste. Você tem que fazer o parto. O parto será feito. Por que tem que fazer o parto de uma criança morta e não de uma criança viva e entregar para adoção? São questionamentos. Você pode discordar de mim, a gente pode... Sim, mas, cara, são opiniões. Né? São opiniões. Mas por que foi tão difícil para ela ouvir isso? Qual que é a lógica? Sei lá. Bizarro. A minha sensação, eu vejo como a mídia me trata. Eles tentam me pintar como uma maluca. Gente, vocês me escutaram aqui horas falando...
Qual das minhas propostas é extremista, da louca? Eles tentam pintar como uma pessoa extremista e louca. Por quê? Porque eu sou de direita. Eu tenho que dizer isso. Para mim é só isso. Assim, eu sou mulher, mãe e de direita. Isso não é aceitável. Isso não me torna mais mulher. Isso não me torna mais mãe. Isso me descaracteriza. Eu viro um monstro. Então, eu tenho que ser combatido. Então, dado isso, eu sou uma pessoa de extremo. Então, que é o que a gente está vivendo de uma maluquice na nossa sociedade, que não importa quais são as opiniões mais, entendeu? É 880, né? É 880. E eu vejo, assim, é muito triste. Né? Primeiro, assim, tem muitas outras coisas. Nesse caso, eu estou empatada com a Tabata nas pesquisas. Eu estou em empate técnico com a Tabata na maior parte das pesquisas. Tem pesquisas que colocam o nome de quem não vai ser candidato só para me tirar, né? Mas, assim, na maior parte das pesquisas, ainda mais aquelas que estão mais próximas do cenário que a gente está vendo agora, eu estou em empate. Deram 1 hora para os 4 homens fazerem uma sabatina. A repercussão foi horrível, porque tem 2 candidatas mulheres que não foram chamadas, eles resolveram chamar ela, e não me chamaram. Então, me deram um espaço de uma entrevista de 20 minutos, para todo mundo teve 1 hora presencial para expor ideias sobre São Paulo. Me deram 20 minutos, não me perguntaram nada sobre São bizarro. Paulo. Nada sobre São Paulo. Eu falo para as pessoas assistirem. Eu assisti. Foi assim, e ela não me deixou falar nada. Tudo ela me cortava e me passava por cima. Ao ponto de ameaçar de interromper a entrevista. Vamos interromper a entrevista. Não vou deixar você passar essas informações incorretas. Coisas desse tipo. Uma informação de opinião é informação incorreta. Isso tudo que eu falei para eles é fake news. Não, eu tô sendo entrevistada. Eles querem saber a minha opinião. Essa é a minha opinião, gente. A minha opinião. Eu não importo se você discorda de mim, mas é o que eu penso. Por que eu não posso falar o que eu penso? Você fez o convite para todos os candidatos. É isso, é uma plataforma para eles falarem e terem opinião. Você pode discordar de mim, como aqui, fazer outra contraponto. Isso é super... Aliás, isso é super bem-vindo no jornalismo, também trazer o contraponto. Mas, cara, não ouvir a pessoa. E outra, usar o poder, primeiro, de me darem um tempo muito menor do que o dos outros. Em segundo lugar, de no meio dizer, vou encerrar a entrevista, vou encerrar, porque você não pode falar. Opa! Difícil. Censura, né? Censura. Então, tem uma polêmica, né? Porque eu tenho a camiseta impeachment do Alexandre de Moraes. E eu ando com essa camiseta. E as pessoas perguntam, mas por que você anda com essa camiseta? Eu falo, porque esse é o cara que trouxe a censura para o nosso país. Eu nunca imaginei que a gente, no Brasil, estaria vivendo a censura. E a gente está vivendo a censura. E para mim, que estou na política, eu vejo como esse o principal problema que nós temos hoje no nosso país. É, de fato, a censura. Saiu uma pesquisa da Paraná que 6 em cada 10 brasileiros têm medo de falar o que pensam. Se 6 em cada 10 de todas as ideologias têm medo de falar o que pensam, a gente está vivendo uma censura. Medo do cancelamento, né? Medo do cancelamento, mas mais medo de ser preso. Porque ela disse que eu estou mentindo, desinformando os telespectadores por emitir a minha opinião. Não pode mais criticar, porque se você criticar uma autoridade, você pode ser preso. Cara, você está na política, ou você é um servidor público, você precisa ser criticado. Esse é o ponto principal da democracia. Então, cara, onde é que a gente está vivendo, Carlos? É muito triste isso, sabe? Mas, sinceramente, isso não me cala, não. Isso só me faz querer gritar mais. Eu vejo que esse é o problema, né? Pior do que o grito dos maus é o silêncio dos bons. Gente, a gente precisa falar cada vez mais. Eu estou convencida disso. Parabéns pelo trabalho que dá voz e permite que as pessoas falem, né? Porque isso é fundamental para a democracia. Deixa o seu grande sonho aí para essa campanha, para a cidade. Qual que é o seu grande objetivo? Meu grande sonho é conseguir transformar São Paulo. Espero ter 8 anos para isso. De fato, é uma terra de oportunidade, melhor para as pessoas, em que as crianças aprendam, uma cidade limpa, organizada, sem burocracia, fácil, ágil, atrativa à inovação, tudo isso aqui que a gente conversou, porque eu tenho certeza absoluta que se a gente transformar a maior cidade do Brasil, a gente transforma o nosso país. E o exemplo vem o que me traz tanta vontade
de estar aqui. Porque, cara, o prefeito, ele tem contato com as pessoas. Ele vê o resultado do trabalho dele acontecer do seu lado. Você é capaz de ver. Né? É um grande síndico, mas ele vê, de repente, a rua limpa, iluminada. Ele vê o milagre. Ele consegue fazer acontecer e ver acontecer. Então, isso para mim é um impacto assim na vida das pessoas incrível. Esse é o meu sonho grande. Legal. A gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados. A gente tem uma playlist no Spotify com uma música de cada convidado. E eu gostaria de saber de você qual música que marca um momento importante, qual música que te traz uma memória afetiva, a música da sua vida. Não sei se é a música da minha vida, mas assim, no momento atual, TNT, do AC/DC. TNT, I'm dynamite. Eu quero ser a dinamite que vai explodir esse tanto parasita da nossa cidade e, de fato, passar São Paulo a limpo. É isso que eu gostaria, de devolver essa cara das pessoas trabalhadoras, guerreiras, pra cima, com grandes sonhos, e tirar esse parasitismo que tá infestado aqui, sabe? Então, é uma música que eu faço bastante exercício, não consigo agora amamentando e fazendo campanha, infelizmente, mas voltarei logo, e AC/DC é uma banda que sempre me dá ali, eu gosto ali de sentir. Eu descobri recentemente que AC/DC é australiano, não sabia. Pois é. E é uma coisa louca, porque morreu o vocalista que tinha uma voz muito peculiar. Sim. E eles conseguiram encontrar outro com a mesma voz. Agora, dependendo, você escuta e você não sabe quem é quem. É muito, é incrível. E eu assisti um show deles aqui em São Paulo. E foi uma coisa impressionante, assim. Eu gostava de The Killers. E aí foi um show, como é que se diz? Coxinha, sabe? Saiu o vocalista penteadinho, 1 hora, todo mundo na lama, chovendo, aquela coisa. Aí se mais de 2 horas de show, os caras saíram acabados. Senhorzinho tirou a roupa de suado, fez 10 minutos, assim, sabe, de um solo ali no palco. Meu, que energia, que energia. Eu quero ter isso na minha vida, assim, eu quero ser um senhorzinho, assim, cheio de energia, colocando a turma pra cima, eu quero que esse brilho no olho siga, sabe? Então, é isso, essa música. Legal, deixa as suas redes sociais, como as pessoas te seguem, como as pessoas ficam por dentro de tudo isso que você vem propondo. Marina Helena BR, Marina Helena com H, BR de Brasil, marinahelenabr.com.br, é o meu site, e no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, tudo Marina Helena BR. Vamos lá conhecer um pouco mais das propostas. É isso, é importante ir lá, acompanhar, cobrar, entender. Isso. E é isso, eu espero ser cobrada aí também nas redes, por muito tempo. Animal. Político tem que ser cobrado. É isso. Político que não gosta de ser cobrado deveria fazer outra coisa. É isso. Obrigado. Foi demais. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado a você que está aqui até agora. Deixe seu comentário, deixe aí as suas opiniões, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!